a palavra aos não membros inscritos para o debate. Dando início à audiência, concedo a palavra por 15 minutos ao senhor Cortinei Guimarães, estatístico, engenheiro de sistema, facilitador e cientista. Muito obrigado, deputado Alexandre. Muito obrigado, senhores da Câmara. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Assim que a apresentação estiver pronta, a gente começa. Me perdoem, eu falo bastante rápido, eu vou tentar ser um pouco sintético. Na verdade, eu tinha me planejado para 20 minutos. E eu gostaria, antes de mais nada, de esclarecer que esse é um pronunciamento meu enquanto cidadão. Estamos aqui apenas representados pela escola da qual eu faço parte, da qual eu sou um dos sócios, mas o meu posicionamento não tem a ver com nenhuma empresa, nenhuma entidade de classe ou nenhuma associação do mercado de criptomoedas nacional. Basicamente, como nós estamos falando de tecnologia blockchain, eu vou tentar elencar 7 passos muito simples, e o meu objetivo é esclarecer que estamos numa situação um pouco mais ampla do que esse debate de criptomoedas e que isso tem implicações sérias para o desenvolvimento tecnológico do país, não apenas no âmbito econômico do assunto tratado nessa comissão. Eu também não vou me ater à questão dos programas de milhagem, porque não é minha área de competência. Em cima disso, existe uma metáfora muito antiga de toda vez que a gente está começando algum assunto tecnologicamente complexo, e é o momento que nós vivemos, e nós da indústria esclarecemos a todos que quanto mais estudamos, quanto mais nos aprofundamos no tema, na verdade, mais a gente entende que não sabe nada. E basicamente essa é a primeira grande resposta que eu tenho a declarar aos senhores. Muitas das perguntas aqui que sejam feitas não têm respostas. E diante disso, eu gostaria de colocar o princípio de onde essa indústria nasceu. É uma indústria que tem um embasamento filosófico muito forte, uma ideologia muito forte, e essa ideologia vem de cientistas do passado. Então, para quem não sabe, esse é um computador chamado Christopher, que é a máquina que todos já devem conhecer, ou pelo menos a maioria já deve conhecer, do professor Alan Turing, e foi responsável por salvar várias vidas na Segunda Guerra Mundial. Então, o que hoje nós entendemos como Bitcoin nasceu dessa escola, a escola dos criptógrafos, que tem quase 6.000 anos, e basicamente a criptografia é uma ciência que se dedica a preservar dados, seja de nações, seja de indivíduos. E é daí que vem a nossa base filosófica. Essa base filosófica tem um manifesto de 83, que é o chamado Cypherpunk Manifest. O cipher vem de cifragem, ou seja, é um manifesto dos criptógrafos, e naquela época uma série de cientistas da computação estava muito preocupado com um livro chamado 1984, de George Orwell, daí o manifesto ter sido feito em 1983. Então, quando estivermos discutindo o tema de criptomoedas, entendam que isso nada mais é do que uma aplicação, by the way, uma das aplicações mais limitadas da ciência da criptografia. Em cima dessa aplicação, existem todo um conjunto de pessoas que em diversas etapas, desde os anos 80, passando pelos anos 90 e mais recentemente nos anos 2000, que criaram pedaços dessa tecnologia. Então, alguns desses nomes estão citados nesse quadro. Esse quadro é de um filme chamado Banking on Bitcoin. Tem alguns erros conceituais, mas ele conta bastante didaticamente a história que nós estamos tratando aqui, e eu recomendo a todos assisti-lo. Ele é realmente bastante digerível. E nesse quadro também estão alguns dos nomes que nós consideramos que são o Satoshi Nakamoto. Então, foi citado no parecer que não existe a identidade do criador da tecnologia. Um desses nomes, ou muito provavelmente todos eles, são o criador, por assim dizer. E essa filosofia, como eu disse, ela tem uma origem num espírito de tempo que nós cientistas chamamos de Zeitgeist. E esse espírito de tempo se amplia de uma maneira muito dramática em relação a essa tecnologia. E isso é parte da disciplina que nós tratamos na academia. Nós estamos acostumados, enquanto empresários, enquanto indivíduos, ou pelo menos as pessoas da minha geração, eu que tenho 47 anos hoje, a tratar as tecnologias em formas de ondas. Ou seja, vem uma tecnologia, depois vem outra, a gente tem um tempo X para absorvê-la. E esse é o estado natural das coisas até o momento razoavelmente curto de 4 ou 5 anos atrás. Só que isso mudou dramaticamente. Essas tecnologias passaram a acontecer de uma maneira muito mais rápida, em paralelo, numa escala global sem precedentes,
porque a força humana por trás dessas tecnologias também cresceu de uma escala muito grande. Então, quando eu comecei a trabalhar nos anos de 84, 85, existiam muito poucos engenheiros de sistema, de computação, de telecomunicações no mundo. Hoje, essa contingente de pessoas é muito maior e as pessoas trabalham de uma maneira muito mais colaborativa. Então, nós estamos falando de mais ou menos 1.400 a 1.700 partes móveis, onde todas as pessoas que trabalham com inovação tecnológica lidam hoje. É humanamente impossível, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui discutindo apenas uma dessas tecnologias, que se denomina blockchain, e as outras 1.400 também estão evoluindo e têm um impacto muito grande entre si. Como é que a gente faz para entender o que acontece com essas tecnologias? Nós lidamos com elas através de modelos mentais, ou o que a gente chama de cenários. Daí a promulgação do termo Smart City, Smart Cars, Smart um monte de coisa, até coisas muito exóticas, como o prolongamento da atividade de vida das pessoas, da atividade saudável. Hoje já se comenta viver até os 100, 150 anos de uma maneira extremamente tranquila e produtiva, até o prolongamento de uma vida acima de 200 anos. Dentro desses cenários, a gente tem como primeiro impacto, e uma das coisas mais comentadas nos últimos 2 anos, o que a gente chama de automação total. E aí se discutem robôs, automações, algoritmos, temas mais drásticos de impacto social, como o fim do emprego, mas, na verdade, é o que a gente constrói com tecnologia há muito tempo. Só que hoje ganhou uma escala, novamente, como eu disse, sem precedentes. Essa automação é o pano de fundo para uma série de movimentos e contramovimentos, não só de inovação tecnológica, mas de ação social. Imagina que uma pessoa que se preparou durante 25 anos da sua vida, um professor doutor, descobre que ao final da sua preparação ele não vai ter emprego. E isso é um cenário hoje, uma distopia, como nós falamos, que se torna cada vez mais presente no cotidiano das filosofias, das implementações dessas tecnologias. Como eu só tenho 15 minutos, eu vou passar um pouco mais rápido nos outros temas, para chegar no que realmente importa. O senhor pode ir fazendo, se houver necessidade, a gente estica um pouquinho mais. Tá bom, então. Mas, pegando do ponto aqui, o que impacta diretamente? Nós temos todo esse avanço tecnológico porque nós, cientistas, somos românticos. Nós olhamos para problemas humanos e, enquanto engenheiros, arquitetos ou pessoas de alta criatividade, nós buscamos soluções. E essas soluções antes eram dadas através de ferramentas rudimentares. Nos últimos 30 anos, a quantidade de ferramentas e a quantidade de inovação e o que a gente chama da comunicação da própria inovação deu alavancagens que a gente não sonharia. Então, há 10 anos atrás, eu costumo dizer, a gente não tinha um supercomputador no bolso. Esse aparelho que eu carrego no meu bolso hoje, na década de 90, o poder computacional que tem aqui era considerado arma de guerra pelo governo americano. Hoje, coisas muito simples que nós usamos no dia a dia, como o WhatsApp, na década de 90 era proibido pelo governo americano, pela NSA e pelo Pentágono, de ser exportado. Uma tecnologia simples de criptografia, praticamente facilmente violável hoje, há muito pouco tempo atrás era considerado armamento de guerra. E dentro desses cenários nós temos problemas que são gerados não só pela natureza humana, como pelo próprio avanço tecnológico. E aí volto a citar um desse cenário, o desemprego estrutural tecnológico. Esse termo não existia há 4, 5 anos atrás. A gente acreditava na produtividade, na liberalidade, e hoje a gente ouve termos até curiosos como jurimetria. Jurimetria é uma área das ciências da informação onde você coloca algoritmos e computadores para analisar jurisprudências e substituir o trabalho de análise de advogados. E todos os dias são criados termos novos. Por que eu estou colocando todo esse cenário? Porque quando a gente fala de criptomoedas e blockchain, eles são apenas uma minúscula parte desse cenário. Na prática, nós estamos reconstruindo todo um modelo social, todo um modelo até de nação, porque estamos falando de fenômenos globais, e todo um modelo de economia, onde temas como distribuição de renda, onde temas como renda mínima passam a ser vistos não mais como coisas de filosofia socioeconômica, não se trata mais de esquerda, direita, libertário ou conservador, mas questões estruturais do futuro da humanidade. Dentro desse contexto, existe um outro complicômetro que, quando nós pensamos em modelos de solução, ou pensamos no que a gente chama de protótipos de visualizar como é que essas coisas acontecem na prática, a gente interliga todos esses cenários. E eu vou pegar um caso aqui que me foi bem estudado como uma coisa prática da gente falar. Se a gente pegar hoje o que a gente chama de veículos autônomos, de cidades inteligentes e de economia colaborativa, e essa é a mensagem que eu gostaria que vocês entendessem, existe um cenário
de meios de pagamento que não tem nem jurisprudência, nem filosofia econômica, nem caso de pensamento econômico ou financeiro em nenhum lugar do mundo. Imagina que eu tenha a habilidade de construir um veículo autônomo que não seja de posse de uma pessoa, mas que ele possa ser alugado por dia. Então, hoje eu acordei de manhã e falei, eu preciso de uma renda extra, eu vou alugar um veículo que, por um acaso, está estacionado aqui na porta do Congresso. Esse veículo não tem motorista, seria um veículo elétrico, que é um dos cenários que a gente mais trabalha, e ele hoje vai trabalhar para mim. Eu pago uma taxa para o veículo. De quem é o veículo? Ninguém sabe. Ele hoje é minha posse, mas eu estou pagando uma taxa para ele. Então, esse veículo, por um acaso, começa a trabalhar como se fosse um Uber. E ele vai pegar uma pessoa de um lugar X e deslocar para um lugar Y. E vocês vejam que eu estou falando de um cenário que hoje ainda é um cenário conturbado. Falar a palavra Uber dentro de serviço de mobilidade urbana ainda é uma coisa que gera celeumas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. E aí essa pessoa que é transportada do lugar A para o lugar B, mora numa casa que, por um acaso, já é uma geradora de energia elétrica. Ela tem telhas que geram energia elétrica, uma das paredes é uma imensa bateria construída para armazenar energia elétrica, e o veículo, quando chega lá para deixar a pessoa no seu destino, descobre que ele precisa de energia elétrica, e ele vai se reabastecer na casa do indivíduo. Primeira coisa a ser feita, ele abate do valor da corrida o valor da energia elétrica a ser pago para recarregar o carro. Como que ele faz essa transação? Como é que ele paga o que para quem? Que moeda seria essa? Seria, se o veículo fosse um Volvo, em moeda escandinávia, porque o veículo é de lá, seria em reais, porque o fato gerador é gerado aqui no Brasil, isso é uma incógnita. E aí, passamos para a questão fiscal. Olha, eu recebi um valor por um serviço X para um objeto inanimado que é um carro. Vou pagar impostos. Impostos para o Estado, para o município ou para a federação. Vamos supor que o primeiro imposto a ser pago seja para o município. Mas que o lugar da residência desse indivíduo seja um lugar de difícil acesso, com ruas sem infraestrutura, e que isso causou para a telemetria do carro um dano estrutural. Ele sabe que ele vai ter que passar uma revisão depois daquilo, porque por um acaso a suspensão ficou alterada ou alguma coisa ficou mais solta. Ele poderia imediatamente abater do imposto que ele deveria pagar por aquele serviço um valor de compensação ao seu município. Do tipo, olha, eu sofri um dano que o município me causou e eu vou ter que pagar por esse dano, ou seja, eu vou ter que ir para a manutenção, vou parar de circular, vou parar de oferir receitas e, portanto, não é justo que eu pague o valor inteiro do imposto. Tudo isso é feito de maneira eletrônica e hoje a tecnologia blockchain permite que tudo isso seja feito sem um intermediário. Voltando à origem da tecnologia, quando falamos de qualquer subproduto do blockchain, a gente fala de confiança criptográfica que elimina a necessidade de um intermediário central. Os libertários assim o fizeram, porque, novamente, em 1984 era o cenário do grande irmão, mas muito mais porque ter um ponto central do ponto de vista da ciência da computação é arriscado. Ter um ponto central é um ponto de falha. E esse é o principal motivo. Quando a gente começa a falar dessa grande mudança tecnológica que nós estamos fazendo, nós estamos falando de uma revolução que, na verdade, é criar um gigantesco aparato tecnológico que passa a ser a espinha dorsal da nossa vida cotidiana. Esse aparato tecnológico, essa gigantesca plataforma, como nós cientistas gostamos de dizer, ela funciona 24/7, ela é global, ela é autoalimentável, porque a energia elétrica vai ser autogerada de N formas possíveis, ela é autocontrolada, porque a computação, as regras de processamento vão estar distribuídas uniformemente, e ela é auto-auditada por tecnologias como o blockchain. Num futuro mais utópico ainda, essas tecnologias serão autorreparáveis, robôs consertarão robôs. E, dentro desse cenário, o que a gente transforma em plataforma geral, na verdade, passa a ser a espinha dorsal da nossa vida cotidiana. Em cima disso, um outro detalhe é que essa convergência de fatores, cenários, ideias, ela, pela primeira vez na história da humanidade, ela não depende de conceito de nação, de filosofia econômica ou de filosofia política. Um carro autônomo é um carro autônomo em qualquer lugar do mundo. Um pagamento é um pagamento em qualquer lugar do mundo. Imposto é imposto em qualquer lugar do mundo. O uso, o consumo e as transações relativas a esses serviços são comuns em qualquer lugar do mundo. E graças à internet nós podemos fazer, consumir e entregar esses serviços de e para qualquer lugar do mundo. Esse é um cenário bastante curioso que nós nunca enfrentamos. E, finalmente,
Qual é o grande complicômetro de tudo isso? Acontece ao mesmo tempo, não só na escala global, mas no que nós chamamos de escala exponencial. Escala exponencial, e deve ser o assunto desta comissão neste momento, é o que nós vivenciamos com o título da comissão, que é o Bitcoin. Em janeiro deste ano, quando a gente falava de valores, ou de taxa de adoção, ou de quem usaria e para que usaria, nós que estávamos no mercado eram vistos como os loucos românticos e bastante utópicos. Hoje, com valor de preço, com valor de uso, com a quantidade de coisas que foi feita durante o ano que nem nós mesmos imaginaríamos, o assunto passou a ser mainstream. Isso é exponencialidade. Um ano atrás, a gente era uma tribo de pessoas que tinha ideias exóticas e a gente não tinha como prever que a coisa se evoluiria a esse nível. Estendendo um pouco mais, as pessoas que estão mais conservadoras ou que não estão nesse turburinho, e eu costumo usar bastante essa imagem porque ela é bem didática, é o Parque dos Dinossauros, um filme que os meus filhos muito veem, a gente é visto como um cientista maluco, que está tentando criar uma coisa que pode ser a destruição da humanidade, e aqui é o cientista criando o Velociraptor. Dentro disso, o que nós temos de experiência do passado, aí falando absolutamente do Brasil? Eu tenho 47 anos e aos 15 anos de idade eu tinha um problema sério para resolver. Eu tinha uma mãe e 3 irmãos para sustentar. E eu não tinha recursos para isso. Graças a Deus eu descobri a carreira de informática e eu fui trabalhar. Só que para trabalhar, como a gente vivia numa situação de restrição absoluta de mercado, eu tive que comprar computadores a preços abusivos. Esses computadores que estão aqui eram os computadores que tinham disponíveis, representando as duas grandes direções da época, né, a Apple e a IBM, e os preços daqui eram simplesmente 20 vezes mais caros do que os meus colegas da minha idade lá fora. Mas era o preço que a gente pagava para viver no Brasil. Os mais antigos também lembram que, na mesma época, a gente tinha um problema de infraestrutura de telecomunicações. Eu, quando recebi o meu primeiro salário e fui fazer minha primeira declaração de imposto de renda, eu tinha um ativo bastante valioso na minha declaração chamado linha telefônica. E em São Paulo, que é a cidade que eu resido hoje, existiam bolsas telefônicas. Isso também se devia a legislações e restrições tecnológicas da época. Graças a Deus a gente conseguiu superar tudo isso a partir do advento da internet, das privatizações e nas últimas ondas tecnológicas. O Brasil adotou uma postura muito mais global, muito mais avançada, e a gente conseguiu pegar todas as outras ondas tecnológicas, tipo a mobilidade, a questão de 3G. Eu era funcionário da Vivo na época, a gente tinha aqui as mesmas redes que tinham em lançamento quase simultâneo, Coreia, Europa e Estados Unidos. Tivemos acesso aos lançamentos do iPhone quase 3 meses depois que ele foi lançado. Enfim, conseguimos fazer um keep-up com isso. E esse é o momento que a gente vive hoje. No momento presente, a gente ainda tem alguns problemas. Depois do Marco Civil da Internet, hoje, como eu expliquei, a gente não tem mais a questão de você ter centros de processamento localizado, e isso é um mapa do que a gente chama de tecnologias de nuvem, ou cloud. Perceptivelmente, nós estamos muito parecidos com a África. Nós somos um dos poucos continentes, a América do Sul, que não tem uma presença massiva de centros de informação. Isso encarece a nossa computação, isso encarece o nosso uso das tecnologias da informação. Além disso, a gente continua pagando para ter o iPhone mais caro do mundo. E o iPhone não é, hoje, ou o smartphone não é uma ferramenta de luxo, é uma ferramenta de desenvolvimento. Hoje, 80% do nosso sistema bancário, das nossas transações bancárias, são feitas em smartphones. Mas a gente não tem uma tradição de ter aplicativos parrudos nisso ou não. Quando a gente tem acesso e consegue fazer isso, o brasileiro, em geral, é um dos melhores do mundo. Por um acaso, eu sou sócio de uma das empresas que trabalha na área esportiva, e o aplicativo esportivo mais interessante do mundo, segundo a própria Google, é um aplicativo brasileiro. O outro problema é que, por causa dessas restrições tecnológicas, nós estamos muito atrás na questão da produção tecnológica. A produção tecnológica hoje, basicamente, são engenheiros e desenvolvedores de software. Estamos em 38º lugar do mundo, e esse é um ranking antigo. A nossa posição, infelizmente, piorou um pouco mais, porque a gente continua sem acesso a meios. Nós pagamos a telefonia celular móvel mais cara do mundo, nós temos a internet também cara e ainda sem qualidade de serviço, e isso se deve a alguns fatores restritivos que a gente tem de mercado, o cenário econômico, mas também é uma questão muito pesada de impostos. O Brasil é o único país do mundo que tributa a telecomunicação como se fosse um serviço, e o S do ICMS é extremamente pesado para a indústria. Em relação à exponencialidade, que eu já tinha citado, isso tudo pode ser extremamente revertido. Então, a gente vive hoje uma série de ferramentas, inclusive o ponto mais nevrálgico, que não sei se está endereçado na questão das criptomoedas, mas está sendo endereçado pela CVM, que é a questão dos ICOs, ou captação de recursos de forma internacional, pode alavancar e mudar drasticamente esse cenário num espaço de tempo muito curto, de 1 ano a 2. O fenômeno dos ICOs, ele simplesmente viabiliza que empresas
pequenas ou empresas inovadoras em qualquer lugar do mundo tenham acesso a capital de uma maneira global que de uma outra maneira elas não teriam antes. E, para resumir, o presente é uma página em branco. Então, muito me orgulho estar aqui fazendo parte de um movimento amplo. A gente tem acompanhado da comunidade todas as discussões. Eu acho que o fato de termos aqui representantes de várias partes da indústria, os senhores deputados, é uma prova positiva disso, que estamos discutindo. E isso me lembra, como eu sou velhinho, o movimento da própria internet, que em 94, 95, se criou o Comitê da Internet no Brasil, do famoso professor Tadal, e a gente conseguiu reverter uma série de limitações e rapidamente se estabelecer como um player global naquela época. De cases, eu acho que seria interessante, eu sei que os senhores deputados circularam bastante lugares do mundo, mas nós tivemos algumas novidades recentes, e um deles é essa pequena ilha, que é Gibraltar, e Gibraltar está se transformando hoje num dos países mais crypto-friendly do mundo, justamente com a questão de querer arrecadar impostos e de ser uma porta de entrada para a Europa. Então, muito provavelmente, Gibraltar terá, a partir de janeiro, fevereiro, uma legislação bastante agressiva no sentido de ser positiva, de facilitar, não de ser leniente, mas de regulamentar e doutrinar regras muito claras, tanto para o mercado de exchanges, quanto para o mercado de ICOs, quanto para o mercado de criptomoedas. E, obviamente, o nosso exemplo mais interessante é o Japão, onde, por uma questão econômica, até de circulação monetária, eles declararam o Bitcoin já há bastante tempo como moeda circulatória de pagamento, não moeda nacional, que é um conceito um pouco distinto. Então, basicamente, a gente tem um cenário ainda de página aberta, as coisas mudam muito dinamicamente, e como conclusão final, nós que estamos na indústria sabemos que o cenário é basicamente esse, é um troço extremamente complexo, cheio de partes pequenas e móveis, e dentro desse cenário eu só gostaria que os senhores não perdessem em conta que quando a gente fala do Bitcoin, a gente fala de uma indústria. Então hoje quando vocês olham os gráficos de valorização do Bitcoin, que falamos de alguns bilhões, a indústria que circula ao redor do mundo, o Bitcoin é muito maior do que isso. Aí nós estamos falando de trilhões. E não estamos falando do modelo transacional. Estamos falando dos fabricantes de software, dos fabricantes de equipamento, dos prestadores de serviços, das empresas que vivem de treinamento, consultoria, execução, enfim. Toda vez que a gente fala de um modelo econômico, existe um ecossistema gigante ao redor dessa inovação. E pedir encarecidamente que os senhores tenham em conta que quando atacamos a tecnologia, atacamos esse ecossistema. Finalmente, isso não é uma briga apenas de inovadores, de cientistas ou de libertários. Essa é uma patente registrada, curiosamente, durante um evento chamado Sibos, é um evento de mercado de pagamentos tradicional na indústria financeira. Esse ano foi realizado em Toronto, no Canadá, e essa é uma patente registrada em Estocolmo, na Suíça, porque lá as patentes têm um alcance muito mais alto. Essa é uma patente registrada pela Nasdaq, que é a Bolsa Americana, e ela registra uma patente de meio de pagamento da tecnologia blockchain. Então, esse é um assunto de extremo interesse da comunidade financeira global, e dentro daquela visão de ecossistema, é isso que nós estamos colocando em jogo. Voltarmos a ser players predominantes no mercado tecnológico global ou não. Diante disso, a gente sempre vê o iceberg, né? Acho que aqui, quando a gente fala de criptomoeda, é só pontinha, o pinguim que fica no topo do iceberg, não toda a parte de baixo. E, em sumo, uma homenagem ao Demian Satoshi, que é uma das figuras icônicas da nossa indústria, que eu tive o prazer de conhecê-lo. Eram essas as minhas mensagens e eu me coloco à disposição dos senhores para esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço pela sua fala. Antes de passar a palavra ao senhor Rogério Moro, quero registrar a presença do deputado Celso Panciara aqui na nossa audiência pública. Com a palavra, o senhor tem 15 minutos para a sua explanação. Obrigado, Excelência. Agradeço o convite de estar aqui nessa comissão. Obrigado a todos pela presença. Eu vou falar do ponto de vista das criptomoedas, no ponto de vista de economia monetária, que é mais a minha especialidade. Não vou entrar tanto em aspectos tecnológicos, mas mais o que é a implicação e quais os potenciais riscos que você tem associados à introdução de um ativo como esse, né, e o que a gente pode esperar do ponto de vista de uma criptomoeda. A origem da criptomoeda, ela vem dos anos 80, né? Foi o eCash o primeiro que você teve, não foi um grande sucesso, né? E como o colega aqui falou, em 2009 o paper do Satoshi Nakamoto, que foi publicado, deu a base para você ter o desenho do que hoje é o mais famoso, que é o Bitcoin, né?
A popularidade das criptomoedas ela cresceu muito nos últimos anos, basicamente devido a 3 fatores. Ineficiência dos serviços financeiros atuais, inovação tecnológica, esse é o principal marco das criptomoedas, e a descrença no sistema político, que você aparece em várias regiões. A grande inovação das criptomoedas ela se resume em 2 grandes braços, 2 grandes sentidos, tecnologia e a forma como elas são geridas. Obrigado, eu prefiro. Quer que eu possa olhar a minha... Alô? E a forma como elas são geridas. Então, em tecnologia, a grande inovação é o blockchain, que é, na verdade, uma cadeia de transações, que a partir do momento que você fecha um bloco, elas vão sendo validadas, e esse processo de validação ele é a partir de uma solução de um problema criptográfico, que uma vez solucionado, forma um bloco e entra dentro da cadeia. Então, isso é feito através de um processo que é conhecido pelos mineradores. Hoje você tem vários mineradores, e esses mineradores eles recebem uma remuneração, seja pelo processo de transação, ou em alguma forma quando eles conseguem obter um novo Bitcoin que é gerado dentro do sistema. Então, é um processo intensivo em tecnologia. Hoje não existe um minerador único, na verdade são verdadeiros pools já de mineradores que estão se formando, com uma tendência de concentração nesse segmento. Então, quando você tem uma transação dentro do Bitcoin, é gerado uma mensagem onde você tem uma validação da assinatura de quem está vendendo esse Bitcoin. Isso pode ser através de um pendrive ou um código específico. Uma vez feita a transação, é gerado um novo código que o novo portador passa a ter e ele pode carregar isso para onde ele quiser. E essa transação ela é validada dentro desse processo de um blockchain, que é um conjunto de transações, e uma vez encerrado nisso, ele entra, esse bloco como um todo, dentro de uma cadeia, onde você tem todo o histórico de transações realizadas de uma moeda. E aí você pode ter uma carteira, pode ser uma carteira online, pode ser um pendrive, pode até ser um pedaço de papel ali, como vocês estão vendo, que é basicamente um código, no caso Bitcoin ali, que você tem gerando. Os mineradores hoje, ou fazendas de mineração, são, na verdade, grandes unidades computacionais que trabalham exatamente nesse processo de solução criptográfica, onde eles visam resolver esses problemas para a geração e para a validação das transações, e que hoje já não é uma brincadeira de gente pequena. Na verdade, você já está cada vez mais se concentrando dentro desse mercado, e também como o custo de energia de você resolver esses problemas, uma vez que a solução desses problemas tende a ser cada vez mais difícil, exigir cada vez mais energia, tende a se concentrar cada vez mais, e também a concorrência diminui a taxa de retorno desses mineradores. Ou seja, você tende a ter uma concentração nesse mercado, que é o que a gente está verificando. Em termos de governança de uma criptomoeda, do blockchain, ela pode ser centralizada em um único nó, você ter vários ali que estão trabalhando, e aí você faz o blockchain e todos interligam a esse nó. Ela pode ser descentralizada em vários nós, ou distribuída, como é o caso do Bitcoin, onde você tem uma transação, uma formação no blockchain, que todo mundo tem acesso em vários nós. O Bitcoin é a moeda mais famosa, todos conhecem, ela ganhou muito destaque, particularmente depois que começou a se vender dentro do mercado futuro, mas hoje, atualizado, hoje existem 1.369 criptomoedas ativas, das quais o Bitcoin é a mais famosa, mas você tem a Ethereum, Ripple, Dash, NXT, Cinereal, Siacoin, Aurora Coin, Litecoin, entre várias outras que você queira. Se você entrar na internet, você vai descobrir que existe uma infinidade e todo dia são criadas novas criptomoedas. Esse número é crescente. Algumas morrem, outras sobrevivem. Existe até uma marca técnica temporal que o pessoal trabalha para essa questão da sobrevivência de uma criptomoeda. E o que define uma moeda? A gente fala muito em criptomoeda, muita moeda, mas o que define especificamente uma moeda? Uma moeda ela é definida, do ponto de vista econômico, se ela exerce 3 funções. Ela é um meio de troca, ela é uma unidade de conta e uma reserva de valor. Se você tem um ativo que preenche essas 3 características, esse ativo passa a ser aceito como moeda, certo? Então, isso que é a nossa moeda, que é o real.
certo? Ou o dólar nos Estados Unidos, o euro e assim por diante. Até o momento, aparentemente, nenhuma criptomoeda preencheu adequadamente essas três funções. Tá? Não é como meio de troca, por exemplo, o Bitcoin, ele não é aceito como dentro de um sistema de trocas em forma universal. Quer dizer, você não tem um sistema de preços que seja cotado em Bitcoin, né? Seja preço de bens ou serviços. Se você for na rua, numa padaria, e querer comprar um pão em Bitcoin, você não vai encontrar isso. A própria volatilidade do preço desse ativo dificulta você ter uma unidade em relação a isso. Né? Como unidade de conta, vão ser emitidos até o final 21 milhões de bitcoins. 7 de maio de 2140 é a data prevista da emissão do último bitcoin. Ou seja, você tem um estoque finito de bitcoins que vão ser emitidos ao longo da sua vida. Como é que você transforma isso numa unidade de conta? Se você pegar o valor do bitcoin, R$69 mil, eu vou cotar um preço de um produto em Bitcoin. Ele vai ser ali, se eu tiver R$100, vai ser 0,001447 Bitcoins. Como é que você faz isso como unidade de conta? Isso para R$100, imagine R$2. E qual a flutuação que você tem desse ativo? É muito difícil você trabalhar hoje e considerar o Bitcoin como uma moeda de circulação plena com essa volatilidade que você tem desse ativo. E reserva de valor, né? Você tem um valor altamente instável e você tem moedas alternativas que podem surgir no lugar do Bitcoin, que eventualmente tem um custo de processamento menor e o Bitcoin deixa de ser utilizado. Então, pode ser que o valor dele tende a cair. Tá? Isso não necessariamente, não é porque você vê uma valorização plena em torno desse ativo que ele vai sempre ser para cima. Isso daqui é o estoque, a vida de Bitcoins, que você tem até hoje, cerca de 16 milhões e 700 mil Bitcoins emitidos, e hoje o Bitcoin ele se comporta muito mais como um ativo altamente especulativo do que como moeda. Tá? Total de capitalização das criptomoedas hoje é de 497 bilhões de dólares. O valor de mercado dos Bitcoins, isso oscila, tá? De 285 a 300 bilhões de dólares. Tá? Como eu falei, 16,7 milhões de bitcoins, cerca de 60% do mercado de criptomoedas. Isso daí representa uma fração, por exemplo, do que você tem do total de ativos na Bolsa de Nova York. Né? A Bolsa de Nova York, hoje, ela vale cerca de 21 trilhões de dólares, mais de 70 vezes o valor do estoque que você tem do Bitcoin hoje ativo. Né? A volatilidade do Bitcoin também é intensa. Foi 12 vezes, se você considerar esse ano, é 12 vezes superior à da Bolsa de Valores. Né? E 18 vezes superior à volatilidade da taxa de câmbio no Brasil este ano. Tá? Retorno do Ibovespa, até agora, 22,6%. Retorno do Bitcoin, mais de 1.500%. Ou seja, quem entrou se deu bem. Né? E o dólar 1,7%. Então, isso daqui, um comportamento de um ativo como esse, quando a gente olha, né, do ponto de vista como um economista, como um financista, ele assemelha muito mais o comportamento de um ativo especulativo do que como uma moeda em si. Tá? Até pela sua própria valorização e a sua volatilidade. Né? Como eu falei para vocês, o volume de transações ele tem um efeito sobre o nível de dificuldade dos problemas gerados, o que dá um impacto no custo das transações e de mineração, o que tem levado a uma maior concentração desse mercado. O surgimento de outras moedas concorrentes, como eu falei para vocês, são mais de 1.300 moedas que estão surgindo, em moedas eventualmente mais eficientes, como o Ethereum, que tem uma linguagem própria para contratos inteligentes, que é a Solidity. Você pode ter o risco de uma bolha dentro do Bitcoin hoje. Tá? Obviamente, como o pessoal falava na .com, ou no caso dos imóveis nos Estados Unidos, vão falar que existem razões estruturais para o Bitcoin estar nesse valor. Era o que todo mundo falava no final dos anos 90, antes da quebra da Nasdaq, ou na bolha de imóveis em 2008. Tá? Do ponto de vista econômico, o uso de criptomoedas se mostra muito atraente, porque tira do governo o monopólio de emissão e controle da moeda. Né?
Isso daí sempre foi uma discussão, várias linhas de pensamento do ponto de vista econômico. Se você quiser datar a Free Banking School do século XIX, ou a escola austríaca com Hayek e Mises, ou se você quiser mesmo até dos anos 70 e um pouco mais recente, a escola monetarista, onde o maior expoente era o Friedman, você tem uma regra de emissão monetária, eliminando eventualmente que algum agente faça uma emissão desenfreada, levando a um processo inflacionário. Então, tirar da mão do governo sempre foi um pensamento, né, que se teve dentro da linha econômica, principalmente nas escolas mais libertárias do ponto de vista econômico. Agora, o uso de criptomoeda ele tem implicações econômicas que não são neutras. Primeira coisa, reduz a receita de senhoriagem do governo. O que é a senhoriagem? Senhoriagem é uma receita que o governo tem meramente por ele ser monopolista da emissão de moeda. Tá? Então, quando, por exemplo, a economia brasileira cresce, né, o volume de trocas aumenta, a demanda por moeda aumenta, quem é que emite moeda? O Banco Central. Isso é uma receita derivada do próprio crescimento econômico que é apropriada pelo governo. No caso da criptomoeda, quem é que se apropria disso? Exatamente quem é que está produzindo essa moeda ou se apropriando de uma nova moeda que está sendo emitida. Ou seja, a criptomoeda você está transferindo uma receita que é do governo para algum outro tipo de agente, que pode ser um agente privado, né? A introdução de criptomoeda ela pode aumentar a volatilidade das taxas de juros, né? Imagine um sistema econômico em que você tem hoje, por exemplo, todo o nosso sistema econômico, o sistema bancário é amparado em reais. Os bancos começarem a receber depósitos à vista em outra moeda. E isso vai ter uma relação em termos de empréstimos. Como é que o Banco Central vai controlar a liquidez desse processo? Como é que as taxas de juros vão ser controladas? Como é que a atividade econômica vai ser controlada? O próprio Banco Central vai ter que ter reserva em moeda, em criptomoeda, porque se ele é um emprestador em última instância, ele vai ter que ter reserva em criptomoeda para evitar uma quebra do sistema bancário, né? Hoje ele tem reais, porque ele é o emissor. Se você tem um problema dentro do sistema bancário, o Banco Central, como emprestador de última instância, ele faz vezes disso. Agora, se ele não é o emissor da criptomoeda, ele vai ter que ter reservas disso. E isso impõe uma série de dificuldades dentro do sistema, né? Se você tem múltiplas moedas, você pode ter um período de instabilidade, tá? Em que você vai ter uma cotação de uma moeda em relação a outra. Isso pode flutuar de acordo com a credibilidade de uma moeda, o uso que está sendo feito, e pode levar aí a problemas, inclusive dentro do sistema bancário, no futuro. Então, é algo que tem que se ter em mente, né? Se você imaginar uma situação limite, em que você tem uma única criptomoeda sendo emitida por um algoritmo, o sistema monetário internacional ele iria funcionar algo similar ao que seria o padrão ouro do final da segunda metade do século XIX e início do século XX, onde você tinha o lastro e a emissão de moeda era controlada pelos países de acordo com a reserva de ouro que eles tinham, né? O período do padrão ouro foi um período de alta estabilidade, né? O entre-guerras, que você teve uma instabilidade muito grande por conta exatamente do padrão ouro não funcionar muito bem. E depois da Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos 70, você teve o acordo de Bretton Woods, onde as moedas tinham um câmbio fixo em relação ao dólar e o dólar era a única moeda conversível em relação ao ouro. Essa era a arquitetura financeira do sistema financeiro, do sistema monetário internacional, que conferia estabilidade. Com o fim de Bretton Woods, com o fechamento da janela de ouro pelo governo Nixon no início dos anos 70, o dólar se desvinculou em relação ao ouro, as moedas começaram a flutuar, e a partir dos anos 70 você tem um período de crises financeiras e a carência da formulação de um novo sistema, uma nova arquitetura financeira global. Então, seria positivo se você tivesse, né, hoje uma nova arquitetura, um novo comando, uma coisa que você não tem hoje presente no mundo. Ainda assim, se você tivesse uma única criptomoeda sendo emitida por um algoritmo, essa emissão limitaria, em certo sentido, o crescimento econômico global. Por quê? Porque se as economias crescem a um ritmo superior ao que o algoritmo emite moeda, você vai começar a ter o quê? Um aumento da demanda por moeda que não vai ser satisfeito por conta desse processo, desse algoritmo. O resultado disso seria um aumento das taxas de juros que freariam o crescimento econômico, tá? Isso aconteceu durante o padrão ouro no século XIX em diferentes momentos, onde as economias cresciam a um ritmo superior ao volume de reservas que elas tinham de ouro e prata,
e levava a uma retração econômica na sequência. Tá? Isso são apenas hipóteses a serem consideradas que nós temos dentro desse cenário futuro que devem ser levados em consideração da nossa história e do que pode ser do ponto de vista monetário. Mas, a despeito desse interesse, né, as criptomoedas elas não são utilizadas em larga escala, efetivamente como meio de troca. Né, lembrando que a aceitação como meio de pagamento não é neutra do ponto de vista de eficiência da política monetária. Tá? A introdução disso ela, tende a diminuir a eficiência da política monetária do lado do Banco Central, mas é inegável que as criptomoedas trouxeram avanços tecnológicos, dentre os quais eu gostaria de destacar o blockchain, que é uma tecnologia nova e veio para ficar e é algo muito importante do ponto de vista do futuro tecnológico da humanidade. Enfim, essas foram as minhas considerações, aqui alguns artigos de referência que são utilizados, né, do ponto de vista acadêmico, para essa apresentação. Obrigado. Agradeço a sua exposição. Concedo a palavra por 15 minutos à senhora Rosinê Cadamani. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer à Casa pela organização do evento. Queria também agradecer ao Bruno Baldutini, que é quem foi de fato convidado para estar aqui, por me ter concedido o seu espaço na sua ausência. Bruno Baldutini é uma pessoa que eu admiro bastante, com quem eu trabalhei por mais de 10 anos. Tenho certeza que ele teria contribuído muito. Também tenho certeza que a gente está alinhado em termos de perspectivas. Então, eu acho que eu vou conseguir contribuir também aqui bem, porque eu venho estudando esse assunto já tem mais de 3 anos a fundo. Tá? Eu não tenho uma apresentação, justamente por essa questão de não ter sido organizado assim, mas eu acho que eu vou trazer bastante elemento para consideração aqui hoje. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, que eu sou advogada de formação, e é nessa linha que eu vou na minha exposição. E é o que traz a gente aqui também, né? Uma definição legislativa dos rumos dessa conversa toda sobre criptomoedas. O que a gente tem visto é um grande debate, especialmente aquecido na última semana, porque há intenções, há pessoas que têm uma perspectiva talvez um pouco negativa sobre os rumos dessa conversa. E com a perspectiva negativa, sempre a solução mais fácil é a proibição. Mas a proibição, ela também está sempre vinculada ao desconhecimento. Porque quando a gente conhece, a gente sabe como lidar, a gente tem um cuidado aí, um pouco mais de sofisticação de como a gente lida com esse tema. Isso é muito necessário nesse contexto. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro é trazer um pouco mais de luz para essa conversa, um pouco mais de informação, para que a gente esteja um pouco mais nivelado, para em seguida eu poder expor para vocês o trabalho que eu venho fazendo sobre a contextualização jurídica, de forma alguma querendo resolver, porque não é um assunto que está resolvido, nem aqui e nem no exterior, mas querendo contribuir para vocês para a reflexão. Assim como meu sócio Courtney, aqui eu estou falando apenas em nome próprio, me sinto parte da comunidade local, mas aqui é uma exposição de uma pesquisa independente que eu venho fazendo há um tempo. Muito bem, então falemos um pouco sobre o que é essa conversa. Hoje a gente ouviu bastante da contextualização que o Courtney trouxe, da história, das perspectivas, todo o contexto tecnológico da conversa sobre Bitcoin. Depois a gente ouviu o professor Rogério trazendo um pouco mais de elementos técnicos. Eu vou fazer aqui o mesmo esforço que eu já fiz por escrito, que é um pouco de desenhar uma linha de tempo, que ajuda a gente a entender a complexidade desse assunto. Muito bem. A conversa começa lá no final de 2008, começo de 2009, quando, de fato, esse grupo de cypherpunks, de libertários, conseguiu lançar uma ideia de um novo sistema monetário em que a moeda não é emitida pelo Estado, a moeda é emitida dentro de um sistema tecnológico. E nós não precisaríamos confiar nem no Estado, nem em nenhuma instituição intermediária, porque teríamos a tecnologia para confiar, deveria ser suficiente. É a primeira vez na história que foi tentado, que teve uma tentativa de dinheiro digital? De forma alguma. Desde os anos 80, havia muita gente fazendo esforços nesse sentido. Mas é a primeira vez na história que isso pegou. E por que pegou? Porque é a primeira vez que foi possível, num mundo digital, criar um ativo que fosse único, que é o tão falado Bitcoin. Tá? Então, pela primeira vez, se eu mandasse o Bitcoin para alguém,
eu não teria mais o Bitcoin na minha carteira. E daí a gente poderia pensar nesse sistema monetário funcionando. Muito bem. Quem primeiro usou isso aí foi o pessoal da internet, o pessoal de TI, o pessoal mais geek. E, em particular, teve um site, que é o Silk Road, que usou bastante disso dentro de um marketplace de drogas. O pessoal abriu ali e falou o seguinte: vocês podem vender o que vocês quiserem aqui, vocês podem pagar com Bitcoin. E é por isso que todo mundo acha isso um tabu. Associação com crime. Isso é terrível. Porque ali a ideia era uma ideia um pouco mais libertária, mas de forma alguma a gente pode minimizar essa possibilidade de ter um sistema diferente a um ato específico de alguém que abriu uma empresa que aceitasse drogas. Então isso foi terrível para o Bitcoin, ao mesmo tempo que isso foi excelente para o Bitcoin, porque tornou o Bitcoin popular. E foi nesse momento que o valor de mercado começou a crescer. As pessoas percebiam mais valor e o valor começou a subir. Ainda de forma alguma perto do que a gente vê hoje. Tá? E isso acendeu uma nova conversa sobre o Bitcoin como um ativo de especulação. Então, a conversa começa ele como sendo um novo sistema financeiro e caminha para ser um ativo de especulação. Que a gente vê até hoje essa conversa acontecendo bem forte. Disso, lá para 2015, todo mundo do mercado começou a explorar uma outra perspectiva, que é do uso da tecnologia em si para outros fins. Se a gente pode trocar esse dinheirinho digital, por que não pensar em marketplace de muitas outras coisas? Por que não pensar no novo sistema de troca de imóvel? Por que não pensar no novo sistema de votação? Por que não pensar no sistema de trocas de carros? E nesse momento da história é que o blockchain começou a ser mais falado. Blockchain não é nem um termo que o Satoshi Nakamoto pensou ou colocou no papel quando ele pensou no Bitcoin. É um termo de mercado. E foi nesse momento da história que o valor começou a crescer muito mais. Quando, de fato, todo mundo tomou consciência da diferença entre o valor do Bitcoin, o potencial do Bitcoin e o que estava acontecendo ali, que era muito menor. Muito bem. E daí, naturalmente, muitas pessoas quiseram criar em cima disso. Opa, esse blockchain é legal, mas tem algumas limitações. Eu vou fazer um blockchain melhor. Legal. Então, faça o blockchain melhor. E aí cria uma criptomoeda que é correspondente ao Bitcoin, similar ao Bitcoin, mas adequada ao pensamento do seu criador, que também se torna um ativo de especulação. E a gente começa a ver o marketplace nascer de criptos. Essas mais de 1.300 criptos se tornaram um mercado de especulação também. E o tempo passa e a gente começa a explorar também mais a tecnologia, o que dá para sair daí. Além do smart contract, que é uma maneira de hoje a gente automatizar processos através do blockchain, a gente também viu nascer essa palavra que é o ICO. Então tem toda uma sopa de letrinhas aí. O ICO é você poder fazer crowdfunding utilizando de uma plataforma do tipo blockchain como uma base dessa captação de recursos. Então o investidor compra cripto e ele está vinculado a uma organização em blockchain. E ele tem seus direitos atrelados a isso. Então o ICO nasceu para ser uma forma de captação de crowdfunding. Também o ICO se tornou um mercado de especulação. E é nesse momento que a gente está aqui da história, vendo esses desenvolvimentos e esse assunto sendo conversado com toda a complexidade que ele tem e ele merece. A gente na escola começou o curso com 2 horas, evoluiu para 4 e hoje nossa aula introdutória é de 8 horas. Só para dizer para vocês que é a única maneira que a gente acha desse tema ser explorado de uma maneira mais adequada. Isso dito, vamos entender o seguinte, vamos começar a falar um pouco mais de como é que isso se enquadra juridicamente ou não se enquadra juridicamente, o que está acontecendo por aí, para a gente ter uma noção do que dá para fazer ou que não dá para fazer. De novo, de forma alguma aqui a intenção é resolver porque não dá. Quando a gente começa a falar do Bitcoin como tendo nascido para ser moeda, tendo nascido para ser um sistema financeiro novo, naturalmente a primeira autoridade que vai olhar para isso é a autoridade financeira, que aqui no Brasil é o Banco Central e tem também seus correspondentes em todo o mundo. É moeda ou não é moeda? Não, não é moeda para fins legais. Mas, do ponto de vista econômico, tem todos os atributos que fazem com que tenha característica, sim, de moeda para fim econômico. Muito bem. O que mais que interessa para a autoridade financeira? A gente está vendo aqui essas empresas que são as exchanges de Bitcoin, gerenciando um alto fluxo financeiro e se assemelhando a empresas que são as instituições de pagamento. Elas são exatamente uma instituição de pagamento? Não. Quando a norma foi criada, não foi pensada nas exchanges. Mas, de fato, essa norma traz bastante consideração sobre
o que dá para pensar com relação às exchanges. Afinal de contas, elas estão carregando dinheiro de terceiros. E dá para a gente um norte. Por exemplo, dá para pensar em segregação de patrimônio? Lógico que dá para pensar. Dá para pensar em segurança, a gente tomar cuidado, os técnicos de segurança de websites? Claro que dá. Então, a gente pode se inspirar no que a gente tem para construir em cima do novo. Mas a gente não pode estar fechado no que a gente tem, porque o que a gente tem não foi criado para um novo. Além do Banco Central, quem tem que estar interessado por isso e está interessado por isso? A CVM. Quando a gente fala de especulação e de investimento, a gente fala de proteção ao investidor. É com essa proposta que nasceu a CVM. Será que o investidor está devidamente informado? Isso aqui é uma relação de consumo padrão ou é um investimento? Eu acredito que dá para pensar nos dois caminhos, tá? E eu acho que isso aqui deveria ser explorado. Mas, de novo, não ser resolvido aqui. Mas dá-se mais espaço para a CVM entender, explorar cada vez mais o seu campo de atuação nesse contexto. Também o que a gente tem que pensar, quem está interessado nisso aqui desde o começo e até hoje e vai estar mais interessado é a Polícia Federal. Por quê? Porque tem muita ação fraudulenta, muita ação criminosa em torno do Bitcoin. Mas deixando claro que não é o Bitcoin, é a criptomoeda em si, mas sim o que se faz dela quando associado diretamente ao crime. Então, quando a gente fala de pirâmide, que é um assunto que gera muita confusão, muita gente associa erroneamente a criptomoeda a uma pirâmide é um esquema fraudulento em que pessoas prometem uma remuneração, muitas vezes essa remuneração é garantida, se diz que ela é garantida, mas na verdade você não tem nenhum negócio subjacente que tenha solidez para dar consistência para esse negócio, para essa promessa que foi feita. E muita gente entra sem saber o que está fazendo e muita gente entra para jogar o jogo. Mas vamos deixar bem claro aqui, pirâmide não é um assunto novo, tá? É um crime contra a economia popular que também está na nossa norma, já está isso aqui estabelecido em lei. Também não tem nenhuma novidade em torno disso. Um outro tema que interessa para a Polícia Federal é quando a gente começa a falar de sequestro de dados e pessoas pedindo recompensas em Bitcoin. Né? O ransomware, que também é comum. Sim, é comum, mas, de novo, não é o Bitcoin. Isso aqui é um mundo digital. O cyberwar, os cyberataques, eles vão estar cada vez mais comuns para a gente. E a gente vai ter que saber como lidar com isso. E toda essa conversa ainda, eu estou falando só de criptomoedas. Porque se eu vou falar um pouco de blockchain, eu vou falar de muitas outras normas que podem potencialmente se aplicar. Se, por exemplo, eu estou registrando uma informação no blockchain para me servir de respaldo para fins de propriedade intelectual, como uma prova, e aí a gente deveria entrar um pouco no técnico para entender, mas vamos partir da premissa que funciona, isso aqui é uma questão de propriedade intelectual. Outras normas se aplicam. Se eu estou pensando como marketplace no mercado de uma bolsa de valores, outras normas se aplicam. Então, esse assunto é multidisciplinar, é extremamente complexo, não é um problema do Brasil, é um problema global. O Banco Central aqui vai ter a mesma preocupação que seus correspondentes no mundo inteiro. A CVM aqui vai ter a mesma preocupação que seus correspondentes no mundo inteiro. A polícia aqui vai ter a mesma preocupação que seus correspondentes no mundo inteiro. O que a gente tem que fazer, como eu falo desde sempre, quem me acompanha sabe que eu repito essas duas palavras: informação e comunicação. Nós temos que estar nivelados em termos de conhecimento para poder ter uma conversa produtiva, mais do que tudo. E por comunicação, sempre insisto nisso. Mercado conversando com o mercado conversando com autoridades e autoridades conversando com autoridades. Por isso que eu fico feliz por esse espaço aqui ter sido dado para a conversa. Indo um pouco além, eu acho que também a gente tem que tomar uma consciência que, se a gente começar a se apontar o dedo e a gente começar a fechar o nosso mercado e criar um pânico no mercado, e criando esse clima de terror, de susto, hoje em dia as coisas se resolvem muito mais fácil do que antigamente. Simplesmente as empresas vão sair daqui e elas vão ser recebidas pelos países que receberem as empresas bem. Tem muito país que já percebeu esse tema como uma oportunidade. A gente tem que sair do momento de ver isso como um risco e partir para o momento de ver isso como uma oportunidade e explorar dessa maneira. A arbitragem jurídica é um risco real.
Além disso, como o Krushner também colocou, eu achei de uma maneira brilhante, além da arbitragem jurídica, a gente tem que perceber que o tempo está passando. Nós, historicamente, não investimos em educação, não investimos em tecnologia. Temos um gap gigantesco no mundo, perante os demais países que estão evoluindo de uma maneira muito mais veloz que a gente. Mas, para quem não sabe, em termos de Bitcoin e blockchain, São Paulo e Buenos Aires são os picos, são os maiores lugares de concentração e de agito da América Latina. Ou a gente vai fomentar isso ou não. Ou a gente tem uma chance, de fato, de estar numa posição de destaque, ou a gente vai ser colocado, de fato, com os países mais retrógrados e perder mais uma oportunidade. Por último, eu vou dizer que não só uma questão social, mas também uma questão financeira, né? Pela atração, hoje nosso mercado é visado pelo mundo inteiro, nós deveríamos ser os primeiros a explorar desse mercado. E mais que tudo, quando a gente fala de criação de Bitcoin, de criptomoedas e de venda disso, hoje no Brasil nós não fazemos a emissão, porque hoje a energia elétrica no Brasil não justifica em termos de custos e retorno em geral, tá? Como em outros países justifica muito mais. O que está acontecendo é que isso se tornou um novo ativo de exportação. Não sei se vocês percebem isso com tanta clareza quanto eu. A China hoje é uma exportadora de criptomoedas. Ela produz e vende, e isso está tornando ela cada vez mais rica. Outros países também estão produzindo e vendendo, e se tornando cada vez mais ricos. E aqui o que a gente está lendo é que isso é proibido. Então vejam só o tamanho do risco que a gente está tendo, mas vejam também o tamanho da oportunidade que a gente tem na frente, se a gente pudesse organizar e fazer um trabalho construtivo para a gente fazer uma diferença no nosso país. Obrigada. Eu agradeço e concedo a palavra por 15 minutos ao senhor Wisley Salomão, delegado da Coordenação de Repressão ao Crime contra o Consumidor, a Ordem Tributária e Fraudes da Polícia Federal do Distrito Federal. Da Polícia Civil, perdão, do Distrito Federal. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da casa por participar desse encontro. E fico muito feliz em saber que esse assunto é um assunto novo, que a tecnologia não tem total domínio, que a economia também não tem total domínio e que o meio jurídico também não tem total domínio. Esse é um assunto extremamente novo, principalmente para os aspectos policiais e criminais. Então, ter deparado com uma ação, com uma operação relacionada à suposta moeda virtual, fez com que eu estudasse o assunto e não conseguisse achar soluções. Mas como Estado, como ente do Estado, a minha simples opinião é que deve ter algum tipo de controle. Eu não sei como esse controle deve ser feito, mas é necessário um controle para evitar que crimes possam ser consumados com a utilização de moedas virtuais. Aqui no DF, a gente teve uma operação denominada Patrick, desculpa, é um anagrama da moeda CryptoCoin, que foi coordenada pela coordenação onde eu estou trabalhando. Na verdade, a gente recebeu uma demanda do Ministério Público Federal de uma pessoa que teria comprado moedas e não teria recebido esses valores de volta. Essa demanda, inicialmente, chegou no Ministério Público Federal, foi encaminhada para a Polícia Federal, e o entendimento é que a atribuição para investigar esse tipo de crime é a atribuição das polícias civis de cada estado, a não ser que haja evasão de divisas. Então, esse crime foi encaminhado para a Polícia Civil do Distrito Federal e, a partir de então, nós começamos a fazer a investigação. A primeira coisa que a gente fez foi entrar no site que estaria vendendo essa moeda e observar quais eram as formas de adquiri-la. E a gente viu que isso era feito através de boletos bancários, através de contas em empresas e contas em contas de pessoas físicas, e também você poderia pagar através do cartão de crédito de uma academia. A partir daí, a gente começou a investigar quais eram esses favorecidos. E a gente detectou que essas empresas estavam registradas em pessoas com 6, 7, 8 CPFs. Eram empresas criadas com dados falsos. Outras empresas eram de pessoas laranja, né, que
davam o nome, forneciam o CPF, quando, na verdade, elas não tinham capacidade financeira para poder estar fazendo todo tipo de movimentação. Inclusive essas pessoas físicas também. A partir daí, a gente começou a olhar os antecedentes. Quem eram essas pessoas? E detectamos que elas eram envolvidas com estelionato, uso de documento, uso de cartões de crédito, formação de quadrilha, porte de arma e porte de droga. A partir dessa constatação, a gente foi estudar um pouco como era essa moeda e o que ela prometia. A gente detectou que havia uma promessa de ganhos diários de 1%. E isso, eu não sou economista, eu não tenho formação nessa área, a gente achou isso economicamente inviável. Pelo que o professor explicou aqui agora, os ganhos nacionais não ultrapassam 1% diário. E a gente também detectou que eles lançavam quantas moedas eles queriam. Não havia um controle disso. Qualquer pessoa ia lá e comprava a moeda, a quantidade, não havia um limite dessa moeda. E outra coisa, o valor da moeda era estipulado por esse grupo. Não havia a oferta e procura. Eles determinavam qual era esse valor e como ele era utilizado. A partir daí também, a gente observou, nesse caso da CryptoCoin, que eles trabalhavam com um marketing muito grande nas redes sociais. Eles postavam vídeos demonstrando ostentação e dinheiro, né? Demonstrando o marketing de uma pessoa que era balconista e depois de 3 meses ganhou R$1 milhão. Então, um marketing bastante agressivo, com carros. Promoveram festivais de música eletrônica em Brasília. Então, a gente viu que eles estavam atraindo as pessoas com base no sonho que as pessoas tinham de ganhar dinheiro de forma muito rápida. E isso fazia com que as pessoas entrassem nessa moeda, nessa plataforma. Uma outra coisa também que eles faziam, eles promoviam palestras de forma constante. E eles atraíam o público para eles. Outra coisa que eles também tentaram é vincular a imagem de artistas à moeda, que depois se comprovou que nem tinham conhecimento daquilo, que aquelas fotografias, que aqueles vídeos foram realizados, sem que eles soubessem do que se tratava. Então, a gente viu que eles tentavam atrair o maior número de pessoas e eles usavam também o sistema de pirâmide, que a colega explicou aqui agora, né? Eles atraíam pessoas e faziam com que essas pessoas chamassem outras pessoas e ganhavam por cima das pessoas que eles atraíam. E, economicamente, esses ganhos que eles prometiam, eles eram impossíveis de serem cumpridos. Por quê? Porque os gastos, o dinheiro que eles recebiam, eles não investiam em nada. Eles pegavam esse dinheiro que eles recebiam e torravam em festas, torravam em ostentação, torravam em carros. Então, eles não tinham uma base para poder pagar essas pessoas. Era um sistema de pirâmide. Só que o crime de pirâmide, na legislação brasileira, é um crime cuja pena é uma pena minúscula. Do máximo 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo. A partir daí, a gente começou a tentar entender o que eles faziam com esse dinheiro, com o dinheiro que eles estavam lucrando. E a gente detectou que eles faziam lavagem de dinheiro com isso. Os veículos que eles ostentavam nas propagandas eram comprados por eles, mas colocados em nome de terceiros. Um dos carros, inclusive, que a gente conseguiu apreender, valia R$1.800.000. O helicóptero que eles alegavam que tinham, a aeronave que eles tinham também, estava no nome de uma pessoa de 18 anos que não tinha bens. Então, todo o arcabouço deles estavam cercados de completa ilegalidade, de atos ilegais. A partir daí, a gente começou a verificar também que existia uma organização criminosa, onde as pessoas tinham papéis definidos. Os presidentes eram denominados por eles se chamavam de correspondentes internacionais. Os executivos eram pessoas que tinham o dever de arrecadar mais pessoas para o sistema. E outras pessoas dessa organização é que cediam as contas e faziam as transações econômicas, né? Depois que a operação se estourou, que a gente conseguiu a prisão de 13 pessoas e a busca e apreensão dessas empresas, dessas pessoas relacionadas, a gente observou que a suposta mineração não existia. As pessoas eram atraídas para comprar uma mineradora que daria um CryptoCoin
por dia. E não existia mineradora, não existia mineração. Era tudo de forma hipotética e criada por eles. Eles criaram também a questão de um sistema binário baseado no Bitcoin, que era um sistema próprio deles que ninguém conseguia entender. As informações que eles passavam não eram claras. Eles também passaram, toda a transação entre eles foi criada uma plataforma. Então, toda a transação devia ser feita através da plataforma. Troca, se alguém quisesse resgatar a moeda, era a plataforma, e eles cobravam uma taxa por cada transação. Então, eles tinham ali um controle total do que estava acontecendo das pessoas que estavam utilizando dessa moeda. Pelo que eu li, algumas moedas, esse controle, existe um controle, mas não um controle numa pessoa só, mas isso é feito de forma difusa. Então, eles tinham esse controle total, o que pode até descaracterizar que seja uma moeda virtual. A partir de um tempo, eles viram que esse valor, essa ação começou a ser realizada aqui no DF em janeiro. Nós tomamos conhecimento desse fato em março, e por volta do mês de junho, julho, eles prevendo uma possível queda do sistema, eles passaram a limitar os saques. Então, as pessoas que tinham a moeda só poderiam sacar R$600 por dia. Se alguém fosse lá e tentasse sacar um valor maior, eles coagiam essas pessoas. Eles falavam que elas tinham tentado fraudar o sistema e que a polícia já havia sido comunicada dessa suspeita de fraude e que a conta deles estava bloqueada. Nunca houve qualquer comunicação à polícia de qualquer possibilidade de fraude, também não. Então, essas pessoas eram coagidas, elas eram levadas para uma sala com seguranças próximos e elas eram coagidas a não fazer nada, né? Uma outra coisa que eles falaram também, que eles alegavam, era que existia um interesse internacional na moeda. Que russos e chineses estavam visitando, já começaram a ter tratativas para que eles também investissem na moeda. Isso também foi detectado que nunca ocorreu. Então, eles tentavam atrair as pessoas o máximo possível, utilizando de técnicas ou da habilidade de outras moedas virtuais, adaptando de uma maneira que fosse favorável a eles. É muito difícil explicar como funcionava o sistema deles, porque o sistema deles não era passível de funcionamento. Uma outra dificuldade policial que a gente teve aqui também foi a questão o site deles estar hospedado no exterior. Para o bloqueio desse site, a gente precisou de uma ordem judicial, inclusive uma cooperação internacional. Uma outra coisa também que a gente não chegou, apesar da investigação, a gente não teve acesso ainda, não conseguimos ainda o banco de dados. Então, a gente não sabe onde que eles guardavam, armazenavam, seja numa nuvem ou algum lugar, todas as transações que foram realizadas por ele. A estimativa que nós fizemos aqui é que 40 mil pessoas utilizaram essa plataforma deles. Pode ser que dessas pessoas utilizaram mais de uma vez. Não são 40 mil vítimas, mas de 40 mil pessoas fizeram transações. E a estimativa é de cerca de 200 milhões em 9 meses. A primeira fase da quebra de sigilo bancário e fiscal deles, que foi até junho, detectou uma movimentação de 50 milhões. As outras partes, a gente ainda não recebeu as informações do Banco Central e elas ainda são passíveis de análise. Aqui no DF, inicialmente, as pessoas não acreditaram. Quando a operação foi realizada, nós recebemos muitas críticas das pessoas, falando que a polícia queria aparecer, que o Estado queria aparecer, que essa moeda era verdadeira e não acreditaram muito. Só que depois de um tempo, as pessoas viram que isso é real. Hoje em dia, a gente tem uma média de 500 ocorrências policiais registradas no Distrito Federal em relação a essa suposta moeda virtual. E existem vítimas em Minas Gerais, em São Paulo, em Goiás, no Nordeste, na Paraíba. E a gente recebe sempre demanda de outras unidades, porque essa era uma plataforma que todo o Brasil poderia acessar. A gente só judicialmente, e depois de deflagrada a operação, conseguiu impedir com que no Brasil tivesse acesso a esse tipo de moeda, né? A comprar essa moeda através do site. Uma coisa que também nós percebemos é que eles possuíam passaportes com dados falsos. Existe a dúvida também
de que a possibilidade de que eles pegaram parte desse dinheiro e conseguiram mandar esse dinheiro para fora. Inclusive, a gente desconfia que eles tenham usado moedas virtuais. E isso é uma dificuldade gigantesca de rastrear. A gente não consegue rastrear essas moedas e não consegue saber aonde essas pessoas depositaram essas moedas, porque elas podem ter comprado essas moedas no exterior, quando estiveram lá. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande e a gente acha que essa questão da moeda virtual ela ainda vai trazer muito problema no aspecto penal e jurídico. Por quê? Porque a gente não tem o controle dela. Elas foram criadas para serem algo de forma livre. Mas essa liberdade, a gente tem que ficar bastante atento nas consequências dessa liberdade, na lavagem de dinheiro que isso pode ter sido realizado. E a gente está numa onda agora muito da questão da corrupção. Né? Então, se as pessoas tivessem utilizado criptomoedas, e pode ser que elas possam ter usado, a gente dificilmente vai conseguir rastrear e recuperar essas moedas. Então, é uma dificuldade que nós, da polícia, estamos tendo em relação a essas moedas virtuais, e eu não sei qual a melhor forma de regulamentação, eu não sei se a proibição seria uma solução ideal para isso, mas são dificuldades que nós estamos tendo. E como é um assunto muito novo, é um assunto muito novo para a polícia também. Né? Então, acho que o controle ele é importante, mas eu não sei como isso deve ser realizado. Né? Aqui no DF, a gente conseguiu com essas 13 prisões iniciais, a gente apreendeu 19 veículos, que deram cerca de 10 milhões de reais. Nós apreendemos pouco mais de 400 mil reais em cash, nós apreendemos drogas, nós apreendemos mais uma coisa aqui. Esmeraldas, que umas dessas pessoas tinham. Então, isso pode ser que tenha ligações com outros tipos de crime. Então, assim, a minha opinião, repetindo, como agente do Estado, deve haver a livre iniciativa, mas a livre iniciativa controlada. Tá? É isso que eu tinha para falar, eu agradeço a todos. Como eu disse, eu não vou falar sobre termos técnicos, esse tipo de coisa, é só um pouco da experiência que nós tivemos lá. Em tempo em que agradeço as valiosas contribuições à discussão do tema, concedo a palavra ao autor do projeto de lei, deputado Áureo. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, quero cumprimentar todos os convidados, cumprimentar o relator do projeto, deputado Expedito Neto. Não posso deixar de expressar minha divergência com o relator pelo relatório apresentado na semana passada. Cumprimentar todos que tiveram a oportunidade de expor, e hoje foi uma audiência pública diferenciada, porque, como estamos chegando no final de ano, foi meio confusa, tratamos de vários requerimentos aprovados, mas para acelerar mesmo e a gente ter entendimento dessa discussão da criptoeconomia, das criptomoedas no mercado brasileiro. E o mercado, essa semana, respirou um ar diferenciado. Nós estamos tendo a oportunidade de ter um diálogo aqui na comissão e apresentamos esse projeto em 2015, onde falava muito pouco em Bitcoin no mercado brasileiro, onde falava muito pouco em criptomoeda, em criptoeconomia, onde que não tinha essa discussão, mas no ano de 2017, todos desses últimos 2 meses, você abre o jornal, tem falando sobre Bitcoin. Uma moeda mundial, numa valorização absurda, num crescimento fantástico, criando vários investidores,
pessoas ganhando dinheiro com o Bitcoin no mundo. E aí, quando se fala em dinheiro, tem uma atenção e um olhar diferenciado. Eu defendo a regulamentação no mercado brasileiro, para que a gente não possa ser surpreendido por aproveitadores, como aconteceu, e o delegado aqui coordenou uma operação importante no Distrito Federal. Quando tem desconhecimento, tem sempre alguém para se aproveitar no mercado brasileiro. Isso gera, hoje as pessoas não têm noção do que é uma criptomoeda, então tem sempre alguém que posta uma foto. Hoje ele está pobre, amanhã ele está rico porque ele investiu em Bitcoin. Garantia de 100% do seu investimento. Isso aí são as loucuras que tem no mercado e o desconhecimento que tem no mercado e gera isso acontecer. A questão do Bitcoin não é uma questão nacional, é uma questão mundial. Nós temos que avançar num modelo para o Brasil. Eu acredito que o Brasil possa ser o país de referência na América Latina para o crescimento da criptoeconomia, de crescimento de novas moedas. Tenho certeza que podemos contribuir muito de construir uma legislação aqui, mas uma legislação que ela vai se ajustando com o mercado. Eu defendo aqui uma regulamentação libertária, onde o mercado vai se ajustando, mas com algumas proteções. E acreditava que, no devido momento, a gente estava caminhando para esse modelo na comissão, quando fui surpreendido na semana passada com o relatório apresentado por Vossa Excelência, deputado Expedito Neto. Particularmente, não entendi a apresentação do relatório e faço até um apelo ao presidente da comissão para não pautá-lo. Acredito que tem outras audiências públicas para contribuir ainda com o seu relatório e pode fazer, o senhor ainda pode retirar e fazer alteração no relatório. Tenho certeza, e não quero aqui, não sei o que levou à apresentação desse relatório, tenho certeza que a pressão também do mercado é muito grande, porque existe uma pressão midiática de é bolha, se não é bolha, como é que funciona, como é que não funciona, a divergência, né, geral e a falta de participação de alguns atores na comissão que teriam que estar presentes para que a gente possa ter mais fundamento nisso. A gente está falando do mercado que transaciona hoje 1,5 bi mensal, 15 bilhões anuais de criptomoedas no mercado brasileiro, que a gente não consegue enxergar e não vê o Banco Central e a Receita Federal com o entendimento ainda e a CVM perfeita do assunto. Existe discordância dentro do próprio governo. As delegacias não estão preparadas. E você acaba recebendo um abacaxi para cuidar sem nenhum preparo pela Receita Federal, pelo COAF e pelo Banco Central. Você não sabe com o que está lidando. Do outro lado, a pessoa lança uma criptomoeda, ela pode ser pirâmide, mas como é que você penaliza isso? Ou pode ser que o mercado não reagiu ao investimento. Se o Bitcoin amanhã valer, um Bitcoin amanhã valer 1 centavo, é pirâmide? Vai penalizar quem comprou, quem vendeu? É crime? Não é crime? É oferta de mercado? É um ativo? Não é um ativo? Então, como é que a gente vai lidar com isso no dia a dia? Né? Então, acho que a regulamentação vai ajustar esse dia do mercado. E essa pressão do mercado, né, ela complica o dia a dia. Eu tenho ciência do que o relator apresentou. Tem países que estão seguindo essa linha. Não é um problema só do Brasil. Então, o relator também não criou nenhuma invenção da sua cabeça. Tive a oportunidade de dialogar com ele e entendi algumas preocupações. Ele falou: Lauro, amanhã tem uma senhora que investe X reais em Bitcoin e perde tudo. Tu quer ser o responsável por isso? Eu falei: calma. Tem lógica no que está apresentado. A gente não vai aqui fazer discordância, mas não é isso que a gente quer para o Brasil e não é isso que a gente acredita que o Brasil precisa. Por isso que eu entendo que as audiências públicas é fundamental para o crescimento e para que a gente possa aqui reunir. E aí eu vou deixar um apelo ao presidente
da comissão que pudesse coordenar, né, nesse próprio final de ano, um trabalho que a gente reunisse com o Banco Central, com a Receita Federal, com o COAF, para que a gente pudesse começar a ajustar um texto. E que esse texto fosse um texto de referência na América Latina. Que a gente pudesse construir no Brasil aqui atrativos para ter novos investimentos, para as pessoas pudessem... Que a gente não está falando de ganho de investimento em Bitcoin, mas a gente pudesse estar falando aqui de construções em Bitcoin. Acelerar o mercado imobiliário no Brasil, que as pessoas pudessem investir em Bitcoin na economia do nosso país, que a gente pudesse estar construindo prédios, para que a gente pudesse estar vendendo carro em Bitcoin, pagando jantar em Bitcoin, comprando pão em Bitcoin. No próprio simples, fazer uma compra no mercado e pagar em Bitcoin. Que é isso que o mercado está seguindo. E eu acho que a gente está perdendo, acredito, que aqui estamos perdendo muito tempo, já pela evolução mundial dessa moeda fantástica, dessa moeda que tem colocado pessoas para pensar, que tem feito debate mundial e que o Brasil pode ser, né, na América Latina, o grande país de atrativo para novos investimentos e incentivar a criação de startups, que a gente possa aqui, e aí se tiver uma regulamentação nas corretoras que possa ser revertida em criação de startup no mercado brasileiro, que a gente possa incentivar os nossos jovens e criar novas tecnologias no nosso país. Eu tenho certeza que a gente pode avançar muito, muito no mercado brasileiro. Eu tenho certeza da capacidade, né, do relator, tenho certeza da capacidade. O relatório, apesar de eu divergir muito, vejo preocupações com a questão clara do que está acontecendo mundialmente, mas eu acho que está muito duro. E como isso aqui, e eu costumo falar com as pessoas que não entendem o processo legislativo, a casa é uma casa política, é uma casa do diálogo. Da mesma maneira que o relator apresentou o relatório, ele pode mudar o relatório apresentado. E esse é o nosso primeiro apelo, que a gente possa dialogar mais, que a gente possa escutar professores, que a gente possa escutar técnicos, que a gente possa escutar o próprio delegado da dificuldade que ele teve aqui na operação realizada no Distrito Federal, para que a gente possa, sim, proteger o consumidor brasileiro, dar tranquilidade ao consumidor brasileiro de algumas ações, e que, quando a gente regular, a gente vai estar protegendo o consumidor brasileiro, porque hoje, se o consumidor brasileiro recorrer a algum órgão do governo, ele não tem para receber as explicações básicas de uma criptoeconomia. E isso já faz parte da vida diária de 1 milhão de pessoas no mercado brasileiro. A gente não está falando de uma coisa que está desconhecida, está falando de 1 milhão tem 1 milhão de pessoas que investem nisso no mercado brasileiro, que tem que ter um olhar para esse mercado, que tem que ter uma regulamentação para esse mercado, tem que ter uma proteção para esse mercado. Nós queremos e vamos insistir, eu faço um apelo a todos os nobres parlamentares, que a gente trabalhe na direção de incentivar o uso de criptomoedas no mercado brasileiro. Que a gente trabalhe na comissão de incentivar o uso de Bitcoin para você pagar um pão na padaria, comprar a carne no açougue, ir na farmácia pagar com Bitcoin, incentivar o uso de Bitcoin no mercado brasileiro. Que a gente possa, sim, aqui no mercado brasileiro, ser pioneiro na América Latina, numa legislação que possa ser copiada para o mundo, de proteção ao consumidor brasileiro, de combate ao terrorismo, de proteção ao consumidor e de trazer aqui novos investidores para o mercado brasileiro com criptoeconomia. Que a gente consiga aqui no mercado brasileiro atrair construções e fazer prédios financiados por essa criptoeconomia em Bitcoin. Que o Bitcoin não sirva só para a pessoa ficar, vou comprar hoje porque hoje vale 18 mil dólares, amanhã vale 20 mil dólares, amanhã vai valer 30 mil dólares. Não, que ele possa fazer o mercado brasileiro gerar. E eu faço um apelo, presidente, e quero contar com apoio, até de diálogo, e já fiz esse apelo ao deputado Espírito Neto, não sei se o deputado Espírito Neto está na comissão, ou se ele já saiu, que a gente não paute o relatório do deputado Espírito Neto enquanto não terminar todas as audiências públicas,
e que o deputado Expedito Neto comece o diálogo e participe conosco da audiência com o COAF, com o Banco Central e com a Receita Federal. Tem muita divergência da Receita Federal ainda, porque ela coloca lá no campo do imposto de renda quantos Bitcoin você possui, mas falta um reconhecimento da moeda se é um ativo ou se não é um ativo. Então, eu tenho minhas dúvidas ainda como o Brasil quer enfrentar isso e como é que a gente vai enfrentar esse problema. Você imagine o seguinte, presidente, e aí eu termino a minha fala, a gente tem aqui um delegado de polícia, que o delegado está em alta no Brasil. Mas você imagine o seguinte, o Bitcoin no começo do ano valia cerca de $1.000. Não é isso? Aqui os entendidos da mesa, quem entende. Hoje vale cerca de $19.000. Você imagina uma pessoa que quer esquentar um recurso no Brasil, vai no começo do ano, lança no imposto de renda dela que ela tinha 10.000 Bitcoin, ou 1.000 Bitcoins. Quanto ela vai falar que teve de ganho agora do Bitcoin? Olha o transtorno que nós temos, porque a gente não tem controle nenhum das corretoras. Não tem reconhecimento nenhum dessa moeda. E você não pode falar que a pessoa não ganhou. Ela vai lá, compra o Bitcoin de outra pessoa, do João, e vai lá e fala que teve um ganho agora de capital. O dinheiro que ela tinha nesse mercado brasileiro, que tem tanta sujeira, pode daqui a pouco virar um dinheiro limpo. Porque nós não temos regulamentação nenhuma dessa questão dessa criptomoeda. E esse dinheiro, e aí tem aqui os especialistas aqui, eu deixo até essa pergunta para responder, esse dinheiro, ele pode fazer agora, que ele não tinha, ainda não está muito lastreável, ainda não está muito clara, a corretora pode emitir lá, que vendeu, e começar a comprar de várias pessoas, e esquentar todo no nome dele agora e falar assim, eu ganhei porque eu comprei a $1.000 e hoje custa $19.000. Esse é um problema. Esse é o maior problema que a gente tem, que pode ser resolvido numa simples regulamentação no mercado brasileiro. Que não vai acontecer isso, porque isso é proteção de mercado. É quando você não tem regulamentação, você está sujeito às pessoas que se aproveitam da falta de informação e ali faz o mercado. E esse acontecimento de Brasília foi horrível, porque foi pessoas que se aproveitaram, são criminosos que se aproveitaram de uma moeda que cresce, que está na boca de todo mundo, e começam a investir e captar recursos. Então, isso a gente tem que esclarecer. Deputado Expedito Neto, e aí eu termino a minha fala aqui, em que eu tenho muito boa relação. Entendo todas as preocupações do relatório apresentado. Sei a preocupação que você tem no seu estado de uma pessoa não investir numa moeda, daqui a pouco perder tudo. E entendo, quando eu falei com Vossa Excelência, você foi muito claro em algumas preocupações básicas. Mas entendo que o Brasil possa dar um grande passo, de avançarmos muito na regulamentação e aqui ser um país que pode ter atrativo de grandes investimentos. Fiz um apelo ao presidente da comissão para não pautar o seu relatório e faço um apelo a Vossa Excelência, que a gente possa dialogar com a Receita Federal, Banco Central e o COAF para construir aqui no nosso país um relatório que possa ser de atrativo e de trazer grandes investimentos. O senhor, deputado Expedito Neto, pode ser o responsável pela criptoeconomia no Brasil, de trazer emprego, renda e grandes investimentos para o mercado brasileiro. Então, acho que o senhor pode contribuir muito com o novo relatório. Não quero aqui pontuar o relatório de Vossa Excelência, porque entendo algumas preocupações. Tenho certeza também da sua sensibilidade aqui em escutar todos os pares da comissão. Tivemos oportunidade de uma missão oficial de visitar Singapura e ver a evolução que está Singapura com a criptoeconomia. Tivemos a oportunidade de visitar Dubai e ver a questão da criação dos startups, da questão de conhecer brasileiros que estão em Dubai, ali com startups no mercado de Dubai. Sei que também tem outros deputados aqui que estão alinhados com o relatório que Vossa Excelência apresentou, que estão alinhados já com o relatório acreditando em pirâmide e que o mercado tem que ser fechado, como aconteceu na China.
mas não é isso que defendemos. Então, fica o meu apelo e pedir ao presidente que possa marcar essa reunião, presidente, para que a gente possa estar dialogando e aqui deixar essa única pergunta que eu faço. Se uma pessoa quiser esquentar alguns milhões de reais, seria possível fazer isso e tornar-se legal no mercado brasileiro pela falta de regulamentação que existe no mercado, pela falta de desinformação que existe das nossas autoridades brasileiras e por se fechar a entender o que é criptoeconomia, o que são as criptomoedas e por querer transformar agora. Eu defendo, e finalizo aqui a todos que nos escutam pela internet, pela TV Câmara, eu defendo que o Estado não taxe em nenhum momento as criptomoedas. Não pode taxar as criptomoedas, senão a gente vai acabar com essa economia digital no mercado brasileiro. E não podemos aqui trouxer. Vamos copiar, senhor presidente e senhor relator, experiências positivas como a experiência do Japão. Vamos copiar experiências que estão dando certo no mundo, para que a gente possa avançar no mercado brasileiro e conto com a compreensão do relator, deputado Expedito Neto, que eu tenho muito orgulho de fazer parte da comissão, e com o presidente, deputado Alexandre Vale, que preside a comissão de um projeto que eu sou autor e você relatando um projeto que eu sou autor. Então, conto com os nobres pares para que a gente possa mudar o rumo que a comissão começou a seguir depois de apresentar o seu relatório. Obrigado. Eu quero fazer a minha fala, até aproveitar a presença do próprio relator que está aqui, porque eu disse isso aos jornais e está ligado. E quero falar aqui, aproveitando a presença dele, de forma que não temos divergências pessoais, é regimental e é, na sua forma, o seu relatório, temos que respeitar as opiniões, mas acho que essa casa não pode sepultar de forma precipitada e retrógrada um assunto que está em discussão não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Nós temos várias audiências públicas a serem feitas ainda sobre esse tema. O projeto de lei não fala apenas de criptomoeda, fala de outros assuntos, como as milhagens, como arranjo de pagamento. Acho que é um assunto que a gente ainda tem que discutir muito aqui. E, com todo respeito ao relator, eu quero dizer que, enquanto nós não esgotarmos esse assunto nessa comissão, eu não pauto o relatório. E faço a minha solicitação para que a gente possa ainda discutir intensamente esse relatório, porque o Brasil já é um país que sofre com tantas as suas mazelas, e nós não podemos levar essa a mais, né, num mercado que precisa crescer, num mercado que precisa ser ampliado e abrir. Sou a favor da regulamentação, mas de forma que esse exemplo dado pelo deputado Áureo é um grande exemplo aqui, a gente parar para pensar. Se o Banco Central não reconhece como moeda, mas a Receita obriga você a declarar. O que me impede de dizer que eu, em janeiro, comprei tantos mil bitcoins, né, e vou ter uma evolução monstruosa, vou legalizar esse recurso, uma vez que nesse país ainda não há essa regulamentação. Então, essa é uma preocupação grande quanto esse caso que o doutor aqui veio falar sobre em Brasília. Né? Eu também tenho essa preocupação, né? As pessoas, existe, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas têm essa busca por um ganho fácil, um ganho rápido, uma mudança de vida rápida, e aí as pessoas vendem as coisas, até o que tiver para investir nisso. Eu tenho várias pessoas que me ligam perguntando sobre o Bitcoin, que na verdade ficou como a grande carro-chefe das moedas, das criptomoedas, mas nós temos essa preocupação. Você deve ter 200 milhões de reais envolvidos, 40 mil pessoas, ou pessoas individuais, ou 40 mil transações
é um volume grande, né, praticamente só no Distrito Federal, e é isso que a gente não quer. Um país que passa por um momento difícil, onde todo mundo fala em corrupção, em desvio de dinheiro. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser o grande marco das criptomoedas, dos blockchains, enfim. E nós precisamos, sim, regulamentar com consciência, com responsabilidade, para que a gente possa dar segurança ao investidor e ao comprador, a todos aqueles que queiram fazer uso dessa moeda. E aí eu gostaria de perguntar à Rosine se ela podia esclarecer a diferença, por exemplo, entre CryptaCoin, que é um esquema de pirâmide financeira, e o Bitcoin. Né? Como é que você vê isso? E que hoje nós não temos legislação, a não ser a já existente, como o senhor falou. Como é que foi enquadrado isso? Foi isso apenas como um pirâmide, essa operação? Ou entrou lavagem de dinheiro, entrou diversas... Porque o fato de não ter regulamentação, de não ter algo que fiscalize, cria isso. Eu confesso, deputado Marcelo, que cada vez que eu estudo mais, que eu leio mais, eu acho que eu menos entendo. Porque talvez quando você pega um jovem, ele entenda mais rápido, porque essa evolução atual, recente. Você pega um senhor, às vezes já um investidor, isso não entra na cabeça. Qual é a garantia que se tem, né, quando o fato que você não tem um lastro, não tem nada que lastreia? Quer dizer, foram moedas criadas através de computadores, e aonde está isso guardado? Então, essa dúvida fica, lógico que é algo muito novo, mas que a gente vai superar. Daqui a pouco isso vai ficar claro, não só para o Brasil, mas para toda a população do mundo. Então, eu queria fazer essa pergunta. Um pouco desafiador responder isso em 3 minutos, né? Presidente, desculpa. Só para pegar carona, primeiro avisar até que está tendo a nominal. É uma grande loucura, né, o que foi dito aqui. Quer dizer, a Receita reconhece quando você declara no tempo de renda. O Banco Central não reconhece. É uma doideira. E vai ficar mais difícil, doutor. Esse Bitcoin não dá para ir mal, hein? Tem uma galera aqui que vai ter que regulamentar muito bem esse trem, viu? Então, poderia até aproveitar para pagar o rumo da Previdência. Aí, pelo menos, o melhor a gente tirava esse tipo de projeto excelente de reforma aqui da Previdência. Eu acho uma excelente ideia, inclusive, pensar nisso. A diferença da plataforma Bitcoin com uma CryptaCoin é que, pela primeira vez na história, através do Bitcoin, se criou uma arquitetura tecnológica robusta o suficiente para assegurar a unicidade desse ativo digital. É uma questão técnica que eu precisaria explorar com mais tempo. Mas tem vários elementos que trazem segurança para esse sistema. Um dos elementos é justamente essa perspectiva de que a informação sobre quantos bitcoins há e quem é o titular daquele bitcoin, quem dispõe dele, é uma informação que não está guardada em um lugar único, está guardada em cada máquina que quiser guardar essa informação, que é justamente essa lógica distribuída. Então, eu precisaria de mais tempo para explicar. O que eu posso dizer é que foi a primeira proposta com base nessa arquitetura, é a proposta que tem mais adesão no mundo inteiro, por isso ela é mais forte. E ela é uma proposta que nunca foi hackeada. Por isso que ela é mais forte hoje. Há outras propostas similares, inspiradas no Bitcoin, que possivelmente no futuro poderiam até ultrapassar em termos de propósito. Mas isso é uma conversa realmente longa. Acho que a gente poderia partir da premissa de que a arquitetura tecnológica, o fato de justamente não ter um criador central, esse criador ser desconhecido, que tanto é visto como um risco, é justamente, por mais incrível que pareça, uma das bases da segurança também. Ninguém controla, é tudo gerenciado por matemática, são regras de um jogo que está sendo jogado por nós como usuários, pelos agentes validadores, dentro de um ecossistema que foi criado e que se tornou muito robusto desde 2009. Tá? Agora, em termos de regulamentação, eu ouço muito recorrentemente dizer que não tem regulamentação sobre criptomoedas. Isso não é correto. Tem muita regulamentação genérica, muita regulamentação genérica. O problema não está aí.
O problema está em ver o que se aplica dessa regulamentação genérica e o que precisa a mais disso. Hoje, por exemplo, como a gente falou, o esquema de pirâmide é um tema tipificado nas normas penais. A pergunta é, deve ser pensado algo um pouco diferente ou não com relação a criptomoedas? Por exemplo, na Coreia do Sul, está se pensando em tornar um pouco mais restritiva a punição, tendo em vista o potencial destrutivo disso naquele país. Vale pensar isso aqui ou não? Esse é um ponto. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, que é um tema que eu não explorei na minha apresentação, esse é um tema muito interessante também quando a gente lida com isso. Muito se associa criptomoeda com lavagem de dinheiro. Essa associação não é a mais adequada também, porque tudo que acontece via criptomoedas é, como regra, rastreável. Há, sim, softwares que tentam atrapalhar esse rastreamento. Há, sim, uma necessidade da gente evoluir para, de fato, conseguir rastrear. Mas, intrinsecamente, a maior parte das criptomoedas é totalmente rastreável. Então, de novo, é uma questão técnica que a gente acaba sendo chamado a explorar para entender melhor os limites e ver como é que a gente pode trabalhar em cima disso. E sobre essa pessoa que vai investir ou não, que a gente tem preocupação, eu acho que é sempre uma questão do legislador colocar pesos e medidas da forma como seja mais razoável. Aqui já passou de uma questão individual de uma pessoa que pode ter problemas. Se tornou uma questão em nível nacional, como eu falei. Hoje já não é uma questão de proteger uma população, um grupo. A gente tem que pensar, achar um ponto de equilíbrio, mas nesse ponto de equilíbrio a gente vai ter que zelar pelo bem maior, que é até talvez a nossa sobrevivência como um Estado com recursos financeiros dentro dessa nova era que está se impondo, deixando claro o seguinte: todo esse esforço de legislação que a gente vai estar tendo aqui, que a gente vem tendo por fora daqui também, ele é um esforço que tem um efeito parcial. Porque a gente, querendo ou não, as criptomoedas estão aí. E é dificílimo, impossível, você penalizar todo mundo que opere com criptomoedas. Só para terminar, quando a gente fala das empresas que intermediam a compra e venda de criptomoedas, é muito interessante porque, mais de uma vez, elas são vistas também como agentes que geram problemas, né? Porque elas oferecem, elas não informam. Eu devo dizer o contrário. As pessoas aqui no Brasil que estão trabalhando com isso estão fazendo um trabalho informativo bastante robusto e, assim como eu disse, já tive a chance de falar ao Banco Central em reunião, vocês têm que ter a consciência que essas instituições que intermediam a compra e venda são o principal ponto de controle que a gente pode ter hoje. Porque se elas deixarem de existir, o que vai acontecer é que as pessoas podem ainda comprar criptomoedas de pessoa a pessoa. O sistema foi criado para isso. O sistema foi criado para que a gente possa comprar do celular e do computador onde a gente estiver com a internet. Então, a única forma de acabar com as criptomoedas é acabando com a internet. Por isso que eu insisto desde sempre. Tem coisa para acertar? Tem coisa para acertar. Tem coisa para organizar? Claro que tem. Mas bater de frente é a pior coisa que a gente pode fazer. O melhor é conversar e achar o ponto de equilíbrio acertado para a gente poder, juntos, combater o que tem que ser combatido, que é o crime. Eu agradeço. Passo a palavra ao relator, deputado Expedito Neto. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os nobres deputados, todas as nobres pessoas que tomaram o seu tempo para poder ouvir um pouquinho mais da nobre comissão sobre moedas digitais e milhas aéreas, e dizer ao autor do projeto, meu grande amigo Áureo, já não é o primeiro projeto dele que eu sou relator, já teve outros projetos no qual também fui presidente da comissão, no qual eu também pude ajudar o projeto, pude colaborar com o projeto para que o projeto realmente ficasse bom, realmente atendesse a necessidade da sociedade, atendesse a necessidade do mercado. Muito se discute sobre crime, mas eu também gostaria de se discutir em relação às corretoras, garantias, que tipo de garantia, por exemplo, hoje uma corretora dá quando ela é invadida por um hacker, nós temos lá o derretimento dos bitcoins, o roubo dos bitcoins, como é que fica? A pessoa que tem uma carteira com aquela corretora, a corretora tem como dar algum certo tipo de garantia, caso ela seja assaltada? Tem outros fatores importantes, sem ser relacionados ao crime, mas relacionados ao consumidor do Bitcoin e de todas as moedas digitais no nosso país. Momento algum aqui, alguma comissão, ou qualquer um dos deputados, ou qualquer um dos senadores, vai ter como proibir o Bitcoin ou qualquer moeda digital.
Nós podemos proibir as corretoras de vender. Você pode fazer peer-to-peer a hora que você quiser. Você pode continuar investindo na IOTA, que deu 10 vezes mais, 800 vezes mais que o Bitcoin. Pode investir na Dash. O cara da Dash falou muito bem de mim esses dias aí. É uma moeda fenomenal e fantástica de se investir. Mas não vale a pena da forma que está sendo comercializada dentro do nosso país. O nosso próprio Bitcoin hoje chega a ser 20% mais caro do que o Bitcoin americano, do que o Bitcoin europeu. Mas nós não estamos aqui para dialogar hoje sobre isso. Afinal de contas, o relatório já foi apresentado e eu gostaria de dizer, presidente, que de forma alguma, regimentalmente, dentro dessa casa, tem como me tirar da relatoria, só o meu partido, e eu já garanto a todos que fazem parte dessa comissão, todos os nobres colegas que fazem parte dessa comissão, daqui ninguém me tira. Em segundo posicionamento, como meu nobre amigo Alexandre Vale disse, que não vai botar o projeto para apreciação e para votação dessa comissão, o senhor tem um prazo de cinco sessões para que a gente possa ver as emendas colocadas pelos nobres deputados em relação a essa comissão. Caso a gente não comece a respeitar mais o regimento interno dentro dessa casa, terei que chamar aqui a nobre ajuda dos meus outros companheiros de partido e dos outros companheiros da comissão, que caso o deputado Áureo tenha alguma dúvida de que outros colegas votarão comigo dentro dessa comissão. Muito obrigado, de antemão, agradeço a presença de todos e até amanhã, numa segunda audiência. Senhor presidente, senhor relator, quero aqui só expressar a preocupação que Vossa Excelência colocou. Mas a preocupação que Vossa Excelência colocou, legítimo das corretoras, eu acho que fazer um apelo ao presidente, se tem algum requerimento de corretora para ser pautado, para que possa esclarecer o relator, para que ele possa embasar o relatório dele e facilitar. A comissão é composta por diversos partidos, diversos parlamentares. O processo legislativo é esse. E se o relatório for à votação, cabe ou a comissão aprovar ou derrotar o relatório e aprovar um relatório substitutivo. Então, isso aí faz parte do processo legislativo e que comece as discussões, o debate, paute as audiências públicas e vamos debater. Já tem sessões. Eu gostaria de perguntar ao presidente quantas sessões já passaram desde a apresentação do relatório? Essa é a primeira sessão, né, Raquel? Foi apresentado... Sessões plenárias. Né? Até para que possa ser informado a todos os membros da comissão, para que possa apresentar as emendas necessárias ou até um relatório. Um relatório para que a gente possa... Eu acho que o relator está sendo muito duro nos posicionamentos dele. Eu acho ele tem esse direito, né? Cabe a nós regimentalmente. Então, só para informar os membros da comissão, para que a gente possa apresentar até um relatório substitutivo, claro. Entendeu? Para que a gente possa votar dentro da comissão, porque eu acho que a realidade das moedas hoje, a gente não pode dar as costas e deixar aí tomar conta, como aconteceu aqui em Brasília, aquele jogo de pirâmide, né, no qual acho que quanto menos informação for passado para a população, para os investidores, é pior. Então, eu acho que nós temos que encarar isso de frente, trazer esse tema realmente para esta casa, porque muitos desconhecem sobre a questão das criptomoedas e dos investimentos que estão sendo feitos mundo afora. Quando se fala de bitcoins, para muitos aqui é um monstro, ninguém sabe do que se trata. Então, eu acho que tem que ser discutido, sim, mais temas dentro desta comissão, e nós aqui apresentarmos um relatório substitutivo para que seja votado dentro da comissão. Deputado, só para esclarecer, hoje é a terceira sessão. Então, nós ainda temos mais 2 sessões para que se possam apresentar as emendas. Cabe apresentar as emendas ao projeto, ao relatório apresentado, ao substitutivo apresentado, ou rejeitar ele e aprovar um voto em separado. Tá. Mas não apresentado emenda no prazo aberto, pode-se apresentar um voto em separado com outro substitutivo e aprovar. Eu só queria... Porque do jeito que está, acho que não tem emenda a apresentar, né? Tem que fazer um novo relatório.
Eu só queria não deixar de manifestar a minha perplexidade por esse momento que aconteceu aqui. Se isso aqui é real, isso é um pouco assustador de pensar que depois de tanto tempo que a gente dedicou vindo para cá e tanto tempo que a gente está se dedicando para isso, a pessoa sequer se dedica a ouvir e, de alguma maneira, ecoar o que está sendo conversado. E se isso for um teatro, eu não posso dizer que não é nada menos do que patético o que aconteceu aqui também, porque a gente está discutindo aqui uma questão nacional, uma questão que pode fazer a gente evoluir de fato, e toda a energia que a gente gasta para reverter essa situação que está colocada é uma energia que a gente está perdendo de ir para frente. Eu respeito a sua posição, mas dizer à senhora que isso aqui não é um teatro, e aqui não tem atores. Né? Da mesma forma que vocês estão aqui, nós também estamos aqui trabalhando. O plenário da Casa está em ordem do dia e nós estamos aqui. Né? Quando eu me disponho a dizer que eu não vou colocar o relatório, porque acho que a forma retrógrada e precipitada em que ocorreu, eu presido essa comissão desde o seu início e a gente vem trabalhando incansavelmente porque acreditamos que queremos um país melhor. Né? Então, eu também não estaria aqui, como os demais colegas que por aqui estão e por aqui passaram, fazendo uma representação teatral. Eu concedo para que a gente possa fazer as considerações finais a palavra... Senhor presidente, só porque eu vou votar, tem uma votação aberta, quero agradecer a todos os expositores, agradecer, ele acabou que a gente não tem uma votação aberta no painel, mas eu vou pegar a resposta da pergunta que eu deixei feita e falar para todos que nos assistem pela TV Câmara que amanhã tem nova audiência pública, né, tratando de outros temas, que a gente possa evoluir na discussão. Acho que tem muita matéria para ser votada, eu acho que tem regimentalmente como derrotar o relatório, nós aprovarmos um substitutivo de um voto separado, tem muita coisa a ser feita ainda. Eu discordo totalmente do relatório apresentado pelo relator, tem uma divergência enorme e vou trabalhar para derrotar o relatório. Deputado Ório, me desculpe, só antes do senhor se retirar, eu gostaria de pedir desculpa também ao presidente Alexandre. Antes de responder as perguntas, eu gostaria de fazer uma sugestão. Em outros hearings mundiais, em outras comissões mundiais, a gente tem sempre a disponibilidade, por parte da comunidade científica, de auxiliares técnicos. Então, eu gostaria de me colocar à disposição. Eu gostaria de convidar qualquer colega meu da indústria que aqui está a se colocar à disposição da Câmara para auxiliá-los em detalhes mais técnicos, como o meu colega falou. Antes do senhor ir embora, eu só queria deixar claro que existe uma maneira muito transparente e muito simples, porque isso é uma característica do blockchain, do Bitcoin, de responder a sua pergunta da declaração de imposto de renda. Inclusive, eu coloco o meu CPF à disposição, porque eu tenho transações para fazer isso. Toda carteira de Bitcoin, que é exatamente como se fosse um endereço de e-mail, todas as transações dessa carteira são absolutamente públicas. Então, se a Receita Federal, na normativa de 2018, falar, olha, quando você declarar que você tem Bitcoin, me diga qual é a sua carteira, não existe nenhuma maneira de eu ocultar a data de qual foi feito o primeiro depósito desse Bitcoin. Então, se eu disser que eu recebi Bitcoin em janeiro e der esse endereço de e-mail, que é a minha carteira eletrônica, vai constar um depósito em janeiro. Não tem maneira de eu simular que eu recebi esse Bitcoin em janeiro e assim valorizar para dezembro. Se eu acabar de receber esse Bitcoin uma semana atrás, vai estar no blockchain público que eu recebi uma semana atrás. Isso é inviolável, nunca foi hackeado em 10 anos e é a maneira mais simples e transparente de fazer isso. Respondendo a outra coisa que também para a gente é muito grave, a falta de conhecimento do Brasil de educação financeira é o maior veículo de se fazer vítimas nas pirâmides. Então, a maneira mais simples de responder é: toda vez que vocês ouvirem alguma coisa chamada coin, não é uma moeda digital. É alguém que está fazendo um marketing perverso, usando a palavra coin para dizer que é alguma coisa tão rentável quanto o Bitcoin ou qualquer outra coin que tenha por aí. Esse é o caso da CryptoCoin. E o terceiro ponto, em relação à colocação de o que se deve fazer para proteger o consumidor, eu acho que nós da indústria temos que trabalhar também em conjunto em uma forma de autorregulação, independente da tempestividade do deputado Expedito, o ponto dele é bastante válido. Hoje mesmo nós tivemos um caso de uma exchange coreana que foi hackeada e todos os seus clientes ficam a ver navios. Eu, como cliente, eu acho que esse ponto é bastante válido e deveria ser endereçado também pela comissão. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela disponibilidade de tempo da gente estar aqui falando. Senhor Rogério. Mais uma vez agradeço a excelência a oportunidade.
Só para encerrar, para mim a sensação em relação a essas criptomoedas me lembra um pouco o cenário que você teve das .com no final dos anos 90, em que não se entendia muito bem o que era esse mundo de internet, e isso gerou uma espécie de euforia em vários mercados. E toda vez que eu ouço aqui, e eu ouvi várias vezes aqui, proteger investimento, proteger o consumidor, proteger isso, na verdade, quando se está falando isso, não se está encarando o Bitcoin ou a criptomoeda como moeda, que é a função que ela nasceu, está se encarando ela como uma forma de poupança ou um investimento. Então, a natureza é outra. Então, nós não estamos falando de moeda, por isso que o Banco Central não reconhece, está se reconhecendo como um ativo, como uma ação, como qualquer outro papel vendido em bolsa, não se está reconhecendo como moeda, porque se existe essa preocupação, então o que se encara é como um ativo financeiro e não especificamente como um meio de troca ou exercendo aquelas funções que você tem características de moeda. E assim, mais uma vez, é difícil imaginar que um ativo que vai ter uma emissão finita de 21 milhões, que é o Bitcoin, você consiga ter hoje. Se a gente olhasse, se fosse hoje, tem 16 milhões e 700. A economia global é de mais de 80 trilhões de dólares. Quer dizer, você imaginar que você tenha todo sistema monetário amparado nisso, eu acho muito difícil. Eu acho que você vai ter, a minha sensação, você vai ter várias criptomoedas, é um mundo em que a gente não entende direito o que está acontecendo ainda. Eu acho que é um mundo que vai mudar e que eu acho que você vai convergir para algumas moedas específicas. Esse é o meu cenário, eu acho que você vai trabalhar e que isso vai facilitar, inclusive, as transações internacionais, inclusive resgatando um pouco o que era a proposta inicial lá atrás de Bretton Woods, que não era a proposta americana de você ter o dólar como moeda global e sim uma moeda internacional. Isso pode acontecer, não sei se vai ser especificamente o Bitcoin, mas eu acredito que há a possibilidade de você ter uma moeda global trabalhando em paralelo com moedas nacionais. Agora, eu acho que precisa se olhar o que são as experiências bem-sucedidas e o que está acontecendo. A China proibiu as corretoras de operarem, apareceu já uma OneCoin lá, de uma empresa chamada Xunlei. A Coreia está muito preocupada já também com essas ações e tem que ver o que está acontecendo e se estudar nesses países para a gente não cair exatamente nas mesmas armadilhas que eles caíram. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite novamente e só respondendo a pergunta que o presidente fez, eles foram indiciados e estão respondendo criminalmente, inclusive denunciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, por participação em pirâmide, por organização criminosa, por estelionato e por uso de documento falso. Então, os crimes que eles respondem, na verdade, a pena deles é muito maior do que da simples pirâmide, cuja pena é de 6 meses a 2 anos apenas. Queria apenas agradecer pelo espaço. Ok, agradeço aos convidados. E não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, convoco a reunião ordinária para amanhã, 20/12 de 2017, quarta-feira, às 14h30, no plenário 8 do anexo 2, com a seguinte pauta: audiência pública e deliberação de requerimentos entregue à Secretaria da Comissão até às 18 horas da véspera da reunião. Está encerrada a reunião.